Hoje a gente vai tratar de uma coisa não tão espiritual assim, mas, como vamos ver, é um assunto que, na sua essência, há religião e não há como separar as duas coisas. O título da conferência é Maçonaria e Catolicismo, Noções Básicas, né? E, para começar aqui, eu escolhi um trecho do Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Pode parecer algo meio solto, talvez sem relação agora, mas nós vamos ver que tem muito a ver com o que vamos tratar aqui. Eu dividi aqui a conferência em 5 partes, certo? Não vai ser tão longa assim, apesar de ser um tema que exige muito. Eu não tive tanto tempo para preparar e também, se eu fosse me delongar em cada aspecto do assunto, ia acabar, enfim, ficando horas e horas aqui. E tampouco também sou um especialista absoluto no assunto, né? Eu estudo as questões maçônicas, né, liberais em geral, há cerca de 3, 4 anos. Não sou especialista, mas eu acredito que possa passar para vocês aqui uma noção basilar, né, que um católico deve ser instruído. Eu conheço algumas pessoas especialistas, né, que, enfim, tem curso sobre isso, mas, no geral, o que me sustento aqui é em uma literatura que eu acredito que seja básica para tratar do assunto. Antes de tudo, é A Conjuração Anticristã, do Monsieur Henri de Lassure, que é um livro que foi aprovado por São Pio X, elogiado por São Pio X, pelo seu secretário de Estado, Maire Delval. Tem aqui essa edição aqui da Santa Cruz, a República Maçônica, que na verdade é uma coletânea de documentos. Também trouxe aqui o livro Liberalismo é Pecado, do padre Félix Salvani, e a Bíblia, porque vai nos ser útil também. Pois bem, eu dividi em 5 partes. Primeiro, as razões para tratar do assunto. O que é a maçonaria, né? Tratar um pouco da história da maçonaria, o tema em si. A maçonaria perante a Igreja Católica. O mundo moderno e a maçonaria. E algumas reflexões finais para nós. Pois bem, aí no final a gente pode abrir para perguntas, qualquer coisa assim do gênero. Muito bem. Primeiro de tudo, por que tratar desse assunto, né? Por que vir uma tarde de sábado para cá falar de maçonaria? Não é uma coisa muito usual, né? Bom, algumas razões sólidas para isso. Primeiro, a importância que deram para esse assunto os romanos pontífices, né? Os papas. Desde 1738, em que foi emitida a primeira condenação da maçonaria pelo Papa Clemente XII, ela foi condenada também pelos papas Bento XIV, Pio VII, Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII. Jamais outra seita desse gênero, né, uma sociedade secreta, foi tão condenada pela Igreja, e desde que ela foi descoberta, a Igreja nunca cessou de emitir condenações, alertas contra ela, seja a nível dos romanos pontífices, seja a nível local, diocesano, com cartas de bispos, circulares, ou obras de leigos mesmo, ou de defensores da fé. Só isso, por ter sido tão tratada pelos pontífices, né, que, por exemplo, Leão XIII escreveu uma encíclica chamada Humanum Genus, que é uma encíclica gigantesca, né? E uma encíclica é um documento importantíssimo do papado, porque é uma carta circular, né, para todos os bispos do mundo. Então, para um papa escrever encíclicas sobre isso, né, para tantos papas escreverem sobre isso, é porque é um tema que exige nossa atenção. Além disso, né, já bastaria só essa justificativa. Muitos defensores da fé, muitos autores católicos muito importantes trataram do assunto. Eu trouxe aqui alguns, Monsieur de Ségur, que é um padre francês do século XVIII também, século XIX na verdade, escreveu obra sobre a maçonaria muito interessante, que ele trata dos ritos, a partir de fontes assim, super fidedignas, e livros sobre a Revolução também. É um autor assim, muito famoso, né? Tem livros sobre vários assuntos. O próprio Monsieur Henri de Lassure, que foi um homem notável, que escreveu obras excelentes, né? Além da Conjuração Anticristã, que deve ser a sua obra mais famosa. Ele escreveu também O Problema da Hora Presente, A Conjuração Anticristã e o Americanismo, que são obras que não tem em português, né? E uma obra também sobre a família, enfim, um grande apologeta, um grande defensor da fé. Aqui no Brasil nós tivemos o bispo Dom Vital, que todos devemos conhecer provavelmente, da questão religiosa, né? Que escreveu contra a maçonaria, que foi perseguido, foi mártir contra a maçonaria. Inclusive o Papa Pio IX escreveu uma carta só para ele, né? Dedicada a ele. Dom Boaventura Kloppenburg também escreveu uma obra sobre a maçonaria muito interessante, que até eu utilizei aqui também, sobre a maçonaria do Brasil. Dom Boaventura Kloppenburg, não sei se todos conhecem, ele já foi bispo de Salvador, né, no século passado, no século XX.
Escreveu diversas obras contra o espiritismo, contra o protestantismo, contra a maçonaria também. Também foi um grande homem. E por fim, para citar um leigo, Léon de Ponsan, que foi um leigo francês do século XX, né? Inclusive foi ativo até nas sessões do Concílio Vaticano II. Ele escreveu uma obra chamada As Forças Secretas da Revolução, em que ele analisa muito de perto as revoluções francesa e russa e o que há por detrás dessas revoluções, né? Ele apontou como causa, né, como arquitetos dessas revoluções, tanto os maçons quanto os judeus. É uma obra muito interessante também, apesar de não ser estritamente sobre a maçonaria, vale muito a pena olhar. Terceiro, né? Além dos Romano Pontífices, além dos grandes defensores da fé que escreveram contra a maçonaria, nos é interessante estudá-la por causa das figuras históricas muito importantes que foram franco-maçons. Eu selecionei alguns aqui em uma ordem até conveniente. Primeiro, os enciclopedistas, né? Voltaire, Diderot, D'Alembert, que foram os principais autores da dita enciclopédia, né, que precedeu a Revolução Francesa, enfim, gente, só fazendo um parêntese aqui, eu vou ter que fazer algumas digressões, porque tratar de maçonaria é algo que a gente vai ter que tocar em algumas questões históricas, algumas questões até doutrinais, que muitas vezes, hoje em dia, não se conhece bem. Nem as pessoas católicas, quanto mais, enfim. Ainda mais, muita gente que veio ou do protestantismo ou não era católico mesmo, acabou não recebendo essa formação desde cedo, né? Formações históricas, doutrinais. Então, por exemplo, eu cito aqui os enciclopedistas, mas muita gente pode achar que não há problema algum. Não, a enciclopédia, todo mundo já leu alguma enciclopédia, provavelmente, nada de mal em uma enciclopédia. Mas na França, qual foi o contexto disso? As enciclopédias surgiram como uma tentativa de unificar todo o conhecimento humano em livros, certo? À primeira vista não é algo maléfico. Só que o espírito que animou esses enciclopedistas, que é a questão, né? Porque primeiro eles eram racionalistas, ou seja, para eles a razão humana é o único critério de distinguir as coisas da realidade, né? A revelação divina não deve ser considerada, nem a fé para eles é superstição, um sentimento, enfim. E o que acontecia? Eles escreveram, por exemplo, verbetes, né, nessa enciclopédia, contra, por exemplo, filosofia. Aí eles não eram claramente assim ímpios, né? Até porque não seria possível naquela época, o povo era católico, né? Sobretudo na França. Mas eles eram muito sutis, por exemplo, tratavam de catolicismo, recomendavam o verbete superstição, por exemplo. E iam sempre alimentando um espírito racionalista. E esses homens que eu citei aqui, Voltaire, que é muito famoso, Diderot e D'Alembert, eles foram os principais articuladores e inclusive os principais influenciadores, podemos dizer, da Revolução Francesa, que foi uma revolução essencialmente anticristã, né? Além deles aqui, inclusive eu vou voltar mais, sobretudo para Voltaire depois. Também citei aqui o Marquês de Lafayette, que foi um homem que participou tanto da Revolução Americana como da Revolução Francesa. Foi assim, um maçom, todos aqui que eu estou citando evidentemente foram maçons, um maçom muito importante, que ele participou tanto da Revolução Americana como da Francesa, como participou até do governo da Restauração, né, que foi após a Revolução, que a monarquia voltou, apesar de com a Constituição, enfim. Uma figura muito importante historicamente. E agora as figuras anglo-saxônicas, Benjamin Franklin foi maçom, George Washington foi maçom, Roosevelt foi maçom, Churchill foi maçom também, enfim. Se nós formos olhar toda a história da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, Inglaterra sobretudo. Roosevelt Franklin ou Roosevelt Theodore? Theodore Roosevelt. Ah, tá. Se nós formos olhar todos os pais fundadores dos Estados Unidos, foram todos franco-maçons, assim, não há exceção. E figuras também contemporâneas, né, como Roosevelt, como Churchill, inclusive alguns monarcas ingleses também. Dom Pedro II era filho ou maçom? Dom Pedro II, não se sabe, provavelmente ele não era iniciado na maçonaria. Dom Pedro I foi também. Foi iniciado, só que também há algumas controvérsias, porque ele rejeitou algumas coisas depois, é um pouco mais complexo. Bonifácio é o que é certo. Franco-maçônico. Então, eu trouxe também aqui algumas figuras da América Latina. Simão Bolívar, né, que uma grande figura das revoluções, né, da América Latina, inclusive inspirou o bolivarianismo, né, que imagino que todo mundo conhece. Sim. E também temos Garibaldi, né, que inclusive tem a avenida aqui perto. Mudou o nome? Não, né? Mudou foi a Ademar de Barros. Garibaldi, que foi uma figura, assim, que é até didática a história dele, porque nós vemos que ele foi um franco-maçom que atuou principalmente na Europa, né, ele participou da unificação italiana. Inclusive parece que ele foi iniciado até aqui no Brasil. Que depois de lutar pela unificação italiana, né, que a Itália eram vários reinos distintos, né, historicamente. Isso.
depois de fazer a unificação italiana, com a destruição dos estados papais e tudo mais, ele veio para o Brasil para participar de movimentos separatistas. Ou seja, ele quis unificar lá e separar aqui. É uma coisa que o padre Joaquim, né, lá do mosteiro do padre Jair, que eu frequento, sempre comenta. O demônio quer sempre unir o que Deus separou e separar o que Deus uniu. Ele quer fazer a unificação italiana na Europa e o separatismo aqui, né, nas revoluções do Sul, aqui no Brasil. E a última figura que eu cito aqui foi justamente José Bonifácio, que cabe algum asterisco, porque apesar de ele ter sido um franco-maçom, é evidente, isso o torna uma figura em aspecto doutrinal, né? Uma figura de princípios péssimos, princípios liberais, né? Mas ele também teve algumas coisas que nós podemos considerar até positivas, né? Por exemplo, ele foi a favor da catequização dos índios, né? Não se sabe se por algum pragmatismo ou se havia algo de confuso nele, enfim. Mas também não é um demônio como Voltaire, como Diderot, como Garibaldi, né? É bom fazer essa ressalva. Da civilização, do progresso. Sim, essas ideias, né, da luz, do progressismo, ele estava imbuído de tudo isso, né? Mas como nós vamos ver, na maçonaria não é tão simples assim. Não são todos os maçons que são inimigos professos da fé católica, né? Enfim, vamos entender isso melhor. E por fim, para terminar de justificar aqui a conferência, a influência notável, não só notável como confessa, dos franco-maçons nas principais revoluções, né? Você pega do século XVIII até século XX, né? Até hoje, né? Daí em diante, e também na criação do que nós entendemos como mundo moderno, né? Na nossa ordem liberal, né? Que temos hoje. E para isso a gente pode verificar, tanto nessa obra aqui, Hoje Horizonte Cristã, que trata assim, tem uma documentação quase infinita aqui. É realmente algo muito, muito fértil esse livro. E também o livro do Leão de Pansan que eu citei. E o propósito dessa conferência é dar as noções básicas que um católico deve ter acerca da franco-maçonaria. Se os papas dispendiaram tanto tempo, tanto esforço para tratar do assunto, então o mínimo que nós temos que fazer é entender do assunto as questões basilares, né? Ou seja, o que é a maçonaria, a finalidade da maçonaria e a posição da igreja em relação a ela, né? E a gente também vai ver a relação da maçonaria com o que nós entendemos como mundo moderno, certo? Muito bem. Agora nós entramos no segundo tópico, que é o que é a maçonaria. O que também não é um assunto que rende pouca polêmica, né? Porque convém distinguir no início, e é muito importante a gente ter isso em mente, que existem duas maçonarias. Existe a maçonaria externa, né? A maçonaria para os profanos, né? Porque para os maçons há distinção entre os profanos, ou seja, os não maçons, e os iniciados, né? Nós somos aqui todos profanos, eu espero. E há sempre uma questão que os maçons sempre dizem que a maçonaria é uma sociedade filantrópica, uma sociedade que sempre é voltada para o progresso, para trazer luz para a sociedade, né? Eles sempre utilizam várias formas ambíguas. É sempre a luz, é sempre o progresso, é sempre a filantropia, né? Que, inclusive, uma coisa que eles sempre se orgulharam, né? E também sempre foi motivo de condenação pela igreja, que é uma sociedade que não distingue religião. Você pode ser católico, você pode ser maometano, pode ser budista, espírita, não importa. O que importa é você acreditar em Deus, né? Mesmo que você seja um deísta, como Voltaire, por exemplo. Eu acredito que nem era deísta, né? Provavelmente era um ateu mesmo. Mas enfim. O que importa é você realmente não discriminar os outros, não importa a religião, né? Para os profanos é isso. Mas nós temos que saber, né, que há a maçonaria verdadeira. Isso não é algo que eu estou dizendo, é algo que você vai encontrar em toda a literatura católica sobre o assunto. Tanto Dom Boaventura Compeburg, como Monsieur de Seguil, Henri de la Sueur, Padre Barruel, enfim. Todas essas obras vão tratar exatamente disso, que é a maçonaria externa e a maçonaria de facto, que é a maçonaria oculta, né? O que ela é? Bom, eu tentei sintetizar aqui, vou trazer algumas citações para vocês ao decorrer da palestra. A maçonaria, primeiro de tudo, é a sociedade secreta. Só isso já suscita polêmica, porque muitos maçons dizem que não é a sociedade secreta, é a sociedade discreta. Porque afinal, né, a gente conhece, né, existe a maçonaria, como é a sociedade secreta, a gente sabe que existe, né, aparecem os caras lá na internet e tal. Nem discreta mais, né? O cara tem um adesivo de carro hoje em dia. Exato. Hoje em dia eu já vi um outdoor aqui na Avenida Garibaldi também, juntos e a maçonaria. Não, você vai no Rio de Janeiro, eu nunca vi isso aqui tão explicitamente. Rio de Janeiro tem lugares abertos, assim, que é um prédio gigante da maçonaria, um símbolo gigante. Tem uma loja Em Rio de Janeiro eu conheci, porque é o estado com maior domínio evangélico
Pois é. No Brasil todo a gente encontra hoje lojas maçônicas. Essa história de sociedade discreta era mais lá do meio do século XX, enfim. Porque os estudantes eram católicos e reprimiam. Ainda existia escândalo em relação à maçonaria. Hoje em dia, ninguém dá muita importância. Mas enfim, é uma sociedade secreta mesmo. Apesar de tudo isso, por que ela é secreta? Porque apesar de ter um véu externo, ela possui segredos que são invioláveis, né? Que os membros, ao serem iniciados, a gente pode ler isso tanto em confissões de ex-maçons, como em livros mesmo que vazaram, como em obras apreendidas. Quando o maçom é iniciado, ele presta juramentos de segredo. Inclusive, ele presta juramento sobre o punhal, ou seja, ele diz, como se ele dissesse o seguinte: se eu revelar o que me é contado aqui na franco-maçonaria, eu aceito estar sujeito a ser degolado ou a ser morto de formas cruelíssimas, ter a língua cortada, enfim, varia de lugar para lugar. E são segredos que, como vamos ver, dizem respeito mesmo à própria constituição da maçonaria. A própria natureza da maçonaria é algo que é coberto sobre o véu do segredo. Inclusive, os meios, né, que nós sabemos coisas da maçonaria são justamente 3, eu diria. Primeiro são confissões de ex-maçons, né? Maçons que abandonaram a seita e revelaram o que acontecia lá dentro. Segundo, né, talvez os mais críticos até hoje, documentos apreendidos, sobretudo pelos estados pontifícios. No século XIX foram apreendidos documentos da alta venda. A alta venda é uma maçonaria acima da maçonaria, né, que os próprios maçons desconhecem geralmente. Que provavelmente hoje em dia nem exista mais, né, nós nem sabemos mais. Mas era uma maçonaria, um poder oculto superior que planejava a destruição da igreja. Basicamente, a destruição do poder papal e a destruição da igreja por dentro. E esses documentos foram apreendidos e, inclusive, compilados aqui nesse livro, né, muito utilizados. E, acima de tudo, porque é acessível a todos que estudam a história, né, de forma com os princípios certos, com as fontes certas, a própria ação da maçonaria, de forma externa, nos é possível distinguir isso. Porque o modo como ela opera, as declarações públicas dos franco-maçons, né, inclusive em parlamento francês, tem muito material que eles claramente dizem que, por exemplo, que eles se orgulham de terem feito a Revolução Francesa. Embora eles digam, não, nós não participamos da política, muitas vezes, enfim. E, enfim, a sociedade secreta, cujo fim dela é a destruição da sociedade católica, da cristandade, e da igreja também, destruição da igreja. E a substituição dessa sociedade católica, dessa ordem católica, por uma sociedade pagã regida sob os princípios do naturalismo. De novo, o fim da maçonaria, a destruição do mundo católico, da sociedade católica e da própria igreja, e a substituição destas, né, tanto da sociedade católica tanto como a igreja, por uma sociedade que retorne ao paganismo, da ordem pagã, e seja regida sob os princípios do naturalismo. É algo bem grande de se dizer, né? É algo bem forte, né? Pode parecer até exagero no primeiro momento, embora nós vamos ver que foi algo até confesso. Mas para tratar disso propriamente, né, dessa relação de sociedade católica, sociedade pagã, o que é isso? Né? A gente muitas vezes não tem essa noção hoje. Nós nascemos no mundo já liberal, nascemos sobre princípios péssimos, né? Na escola aprendemos, na universidade, nas nossas casas aprendemos essas coisas. Então, muitas vezes, falta ao católico de hoje noções que para um católico do século XVIII, do século XIX, eram assim, óbvias, todo mundo sabia, né? Nos jornais, nas revistas, nas obras, que hoje em dia, infelizmente, mesmo com a internet, nós não conhecemos, que é uma contradição, né? Hoje em dia nós temos acesso infinito à informação, só que nós só sabemos porcaria no geral, a maioria das pessoas, né? Enfim. A noção fundamental primeira que a gente tem que tratar aqui são das duas civilizações. Isso é algo que é tratado desde Santo Agostinho. Na verdade, desde os primeiros pais da igreja tratam essa noção, né? Porque nós vemos, né, citações da igreja primitiva sobre isso, sobre como era a ordem do mundo, enfim. Mas que foi retomada tanto pelo Padre de Laçu como pelo Papa Leão XIII, que é o seguinte: nós podemos resumir a história humana com um embate entre duas sociedades, né? Entre duas civilizações ideais. É a civilização do amor de Deus, que leva ao desprezo de si mesmo, e a civilização do amor ao homem, ao amor aos prazeres, que leva ao desprezo de Deus. E há dois ideais conflitantes, né, que não só conflitam na sociedade, como organizações, como grupos que combatem, como nas nossas almas também.
Porque nós somos católicos, sabemos que estamos no mundo para quê? Para merecer o céu. O fim da nossa existência é gozar da bem-aventurança, né? É merecer nessa terra, como peregrinos, os méritos, né? Os méritos não são nossos, claro, mas adquirir isso, né? Por meio da graça para chegar ao céu, combatendo nossas paixões, praticando as virtudes, obras de misericórdia, enfim. Contra isso, em contraposição a isso, há justamente o ideal do mundo, o ideal da sociedade mundana, que é gozar os bens, que é como a maioria das pessoas vive e como era, sobretudo, antes da vinda de Nosso Senhor, o mundo inteiro, né? Que as pessoas vivem para gozar dos prazeres, para seguir as paixões, enfim. E no mundo, né? Como nós paramos para pensar aqui, em história do mundo, né? Há uma obra muito interessante sobre isso, que é de Bossuet, né? Do francês do século XVIII, século XVII, perdão, que é um discurso sobre a história universal, que ele faz realmente, ele traça uma história de todos os impérios. Era um homem eruditíssimo, né? Ele escreveu essa obra para orientar o filho de Luís XIV, né? O Delfim de França, acabou nem sendo rei, enfim. Mas ele escreveu para ilustrar a história humana e a história da religião. Ele faz um paralelo entre a história dos impérios, desde o início do mundo, desde Adão e Eva até ele trata Carlos Magno, né? Ele faz um paralelo da história da religião, da história dos impérios e junta as duas coisas. E nós vemos que há duas ordens no mundo. Primeiro, até Nosso Senhor, a ordem pagã. O mundo, antes da revelação, como nós sabemos, depois de Adão e Eva, com o pecado original, foi decaindo cada vez mais. Ocorreu o dilúvio, em que Deus teve que aniquilar quase toda a humanidade, né? E mesmo depois do dilúvio, a coisa continuou, né? A coisa continuou decaindo. E nós vemos, né, pela história antiga em geral, nós vemos o Império Romano, temos o Império Egípcio também, o Império dos Assírios, enfim, os inúmeros impérios que nós conhecemos, e nós vemos, além da história deles, que era sempre aquilo, sempre os homens buscando gozar dos bens, os homens buscando a riqueza, o poder, os prazeres, e o mundo era regido sobre isso. E basicamente o que acontecia eram guerras sem parar, um matando o outro por inúmeros motivos. Sim, por favor. E os homens que, mesmo quando eles buscavam, eles conseguiam chegar a alguma sabedoria, né? Nós temos os maiores exemplos entre os gregos e romanos. Mesmo quando eles tinham algo de sabedoria, essa sabedoria não se refletia na prática deles, né? No culto religioso, enfim. E o mundo até Nosso Senhor era um mundo de trevas, né? A verdadeira idade das trevas era o mundo antes de Nosso Senhor, porque era um mundo que não conheceu a verdade de Cristo. Antes de Nosso Senhor havia apenas o povo judeu, que era a verdadeira religião, que por revelação de Deus, desígnio de Deus, preservava o conhecimento do verdadeiro Deus, que tinha se perdido. Após Nosso Senhor, ocorreu a grande revolução, se podemos dizer assim, né? Não é revolução no sentido, né, evidentemente, mas a verdade se encarnou, o verbo se encarnou e chegou até nós e transformou toda a sociedade, né? Foi aí que surgiu justamente a contraposição radical entre o mundo pretérito, né? A cristandade surgiu aí. Depois de Cristo. Isso, antes e depois de Cristo, tanto que nós tratamos assim até hoje a idade, né? Os anos. E a grande cidade. Sim. Inclusive a Revolução Francesa tentou mudar isso, enfim. Eu vou aqui rapidamente pegar aqui a Conjuração de Cristã, que tem um trecho muito interessante. Deixa eu... Página 23. Inclusive, o livro inicia nessa questão, né? Que com a cristandade, os homens passaram a entender que a finalidade da vida não é só gozar dos bens. Isso é fundamental. Nós tratamos aqui, né, na minha outra conferência, acredito que só Yuri estava presente, que os Irmãos da Montanha trata o resumo da vida cristã, que ele vai, né, fazendo um itinerário, né, tanto com o Pai Nosso como com as bem-aventuranças, que é, por exemplo, pobreza de espírito, mansidão, sofrer perseguição pelo amor da justiça, pureza de espírito, sabedoria. Toda essa mensagem evangélica, né, do Evangelho de Nosso Senhor, que foi perpetuada pela igreja, que foi transmitida pela igreja, transformou a sociedade. Desde o Edito de Milão, né, também, que a sociedade, de fato, o Estado se tornou cristianizado, que, assim, há uma diferença abissal, porque quando nós vemos como era o mundo, por exemplo, na época que Nosso Senhor mesmo chegou,
Era um mundo absolutamente que vivia, mesmo que existisse uma paz falsa, né? Era a Pax Romana naquela época, mesmo que existisse certa paz, que não é verdadeira paz, né? Nós sabemos o que é verdadeira paz, ainda assim era uma ordem que as pessoas viviam para gozar os bens, a maioria das pessoas se perdiam. Essa é a grande diferença. No mundo pagão, a maioria das pessoas se perdem. No mundo cristão, na cristandade, a maioria, temos motivo para acreditar que boa parte se salva, certo? E não só isso, podemos pensar que não, quer dizer que agora que nós temos o mundo cristão, então as pessoas não vão mais ligar para coisas do mundo, não vai mais trabalhar, não vai mais ter dar importância para as coisas materiais, né? Na verdade não, na verdade, quando o mundo se cristianizou, aí que a obra humana de fato chegou ao seu ápice. Sobre o mundo cristão, nós temos a criação, por exemplo, da arquitetura mais perfeita que temos, a arquitetura medieval, gótica. Nós temos o ápice do conhecimento humano, nós temos a filosofia atomista, a escolástica, nós temos o ápice da música, o canto gregoriano, né? No contexto da cristandade surgiu a música clássica mais perfeita, enfim. O Concílio de Trento também incentivou muito as artes. Sim, as artes, né? Os pontífices romanos sempre valorizaram as artes e levaram ao ápice, né? O próprio São Pio X. E temos aqui um trecho da Conjuração de Cristã que trata justamente isso aqui. Abre aspas. À medida que o espírito cristão penetrava as almas e os povos, almas e povos cresciam na luz e no bem. Elevavam-se só pelo fato de verem a felicidade no alto e de a carregarem consigo. Nós sabemos, né? Na nossa vida pessoal nós conseguimos perceber isso. Quando nós só damos importância para as coisas do mundo, só pensamos em dinheiro, em poder, em sermos benquistos pelos outros, quando isso acontece, nós vivemos sempre numa angústia. E nós vivemos sempre num estado péssimo, e sempre as coisas se voltam contra nós. Nunca o fim é bom, né? E podemos ver isso até entre os grandes do mundo. E uma coisa que aparece contraditória, que é tratada aqui, quando os homens passaram a perceber que o fim não é nesse mundo, que o fim é a vida eterna, nós estamos aqui para merecer, não para gozar, né? É uma contraposição, merecer versus gozar. Aí sim os homens passaram a cumprir suas obrigações da forma mais perfeita. Inclusive, é sempre, né? A obrigação de Estado, é impossível ser um bom católico trabalhando mal, não cumprindo bem as suas obrigações, não sendo um bom pai, enfim, etc. E isso se refletiu, né, também na prática da virtude e na cristianização dos povos. Nós vemos aí o ápice da civilização. A Idade da Luz, na verdade, que é a Idade Média, né? Em contraposição ao que diziam os revolucionários. Continuando. Os corações dos homens tornavam-se mais puros, os espíritos mais inteligentes. Os inteligentes e os puros introduziam na sociedade uma ordem mais harmoniosa, aquela que Bossuet nos descreveu no sermão sobre a eminente dignidade dos pobres. A verdadeira compaixão para com os pobres só surgiu do cristianismo. Isso que surge no marxismo, enfim, é só uma baboseira hipócrita, né? Nós todos imaginamos que sabemos disso. Porque não ama o pobre da forma como deve ser, né? Não pelo amor de Deus. A ordem mais perfeita tornava a paz mais geral e mais profunda. A paz e a ordem engendravam a prosperidade, e todas essas coisas davam ensejo às artes e às ciências, esses reflexos da luz e da beleza dos céus. De sorte que, como observou Montesquieu, né, a religião cristã, que parece não ter outro objetivo além da felicidade da outra vida, ainda constrói nossa felicidade nesta. E é inclusive uma passagem de São Paulo, que ele diz que a piedade é útil a tudo, porque possui as promessas da vida presente e as da vida futura. Enfim, só uma digressão. Para termos essa noção da sociedade pagã, né, que é a ordem do paganismo, a ordem do homem pelo homem, versus a ordem da civilização cristã, da civilização de Deus, que busca o amor de Deus sobre todas as coisas. Que inclusive essa mesma digressão que eu fiz é feita tanto no início da Conjuração de Cristã como na encíclica Humanum Genus, que eu espero poder ler um pouco depois com vocês. Pois bem, tivemos essa ordem, né, essa bela ordem cristã, né, da cristandade, que perdurou mais ou menos até a Renascença e foi rompida drasticamente na Revolução Protestante, na Reforma, né? Porque o que ocorreu na Renascença? Os homens quiseram retornar a essa ordem pagã. Essencialmente é isso que aconteceu na Renascença. Embora não de forma clara sempre, né? Muitas vezes por certo espírito humanista, porque é algo que também é tratado muito longamente aqui, que é inclusive a obra sobre, salvo engano, a obra sobre a história dos papas, de Luiz Pastor, também trata disso.
Com a Renascença, com toda aquela empolgação sobre as grandes navegações também, em relação ao avanço da técnica humana, né? O avanço da economia e tudo mais, levou o homem a querer, né? O homem que nós sabemos, sobre o pecado original, tende ao mal sempre. O homem foi levado a pensar assim, talvez eu não precise de Deus tanto assim, talvez o homem baste a si mesmo. Que é grande tentação, bastar a si mesmo, não servem seres como deuses. E isso começou a se refletir pouco a pouco nas ideias dos homens que elaboraram tanto o chamado humanismo, né? Que inclusive isso gerou algumas sociedades secretas desde aquela época, que inclusive remonta à origem da maçonaria. Tanto como a reforma, né? Que foi o fruto do humanismo renascentista também. E o Monsieur de La Salle também menciona que há uma conexão, né? Até em português também. Renascimento, reforma, revolução. Sempre um retorno, uma reforma, né? Um retorno à ordem pagã, que no final é o fim deles, como nós vamos ver. Tem uma citação também interessante aqui. Desculpe, mas... Enfim, como eu disse, é necessária muita digressão para tratar desse assunto. Página 34. Que, enfim, ele cita aqui da moleza geral que se instaurou na Renascença, né? No espírito humanista, que ela se produziu numa época de moleza, de decadência quase geral da vida religiosa, período lamentável, cujas características são, a partir do século XIV, o enfraquecimento da autoridade dos papas. Para quem conhece um pouco mais de história medieval, pós-medieval, temos sempre a época icônica de Filipe o Belo, né, Filipe IV e Papa Bonifácio VIII. Porque o Filipe IV dá um tapa em Bonifácio VIII, na verdade até controvérsia exatamente do que aconteceu, mas enfim, o Papa recebeu um tapa, né? E aquela controvérsia de Belinos, enfim. A invasão do espírito mundano no clero, porque sim, naquela época o clero realmente estava numa situação péssima, né? Não, história também que Bonifácio VIII foi excomungando os soldados que estavam vindo. Assim, na encontro deles. Ele excomungou eles no caminho. Sim. Imagina um papa precisar fazer isso, né? Você vê como a ordem já não era a mesma. Uma espantosa desordem na vida política e civil. Nestas circunstâncias se colocavam sob os olhos de uma geração intelectual e fisicamente sobreexcitada, doentia sob todos os aspectos, as deploráveis lições contidas na literatura antiga, né? Excita a admiração excessiva pelo mundo antigo, né? E a influência desastrosa exercida na moral pelo humanismo, que fez sentir de modo cedo, de maneira assustadora, no domínio da religião. Porque aqui é preciso fazer uma distinção também. Há exageros dos dois lados aqui, quando a gente vai tratar de literatura antiga, de humanismo em geral. Porque é exagero humanista, né, obviamente, que pretende a literatura antiga por si como algo que deve nos orientar, nos guiar, que é absurdo, né? O mundo cristão se serviu da literatura antiga de forma cristianizada, né? Nós temos obras, inclusive, de santos sobre isso. E há exageros de, por exemplo, algumas figuras, né? Eu acredito que sejam exageradas, né? Como de um padre do século XIX, século XVIII, padre Joseph Golme, que ele disse que a literatura antiga é essencialmente má, né? Que não se deve ensinar nada da literatura antiga, enfim, acho que isso é um exagero. Mas realmente há de se perceber que nessa época, os humanistas que surgiram não foram humanistas que buscavam utilizar a literatura antiga para cristianizar os povos, para educação moral, que já existia, né? Nós sabemos. Mas eles, na verdade, rejeitavam a herança cristã e queriam só o mundo antigo. Eles realmente queriam voltar à ordem pagã, à ordem do Império Romano, por exemplo. E esse é justamente o problema, e esse que desencadeou o fim da cristandade, né? Que tem a ruptura inicial na Reforma Protestante e a grande destruição que ocasionou a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, enfim. São algumas noções históricas fundamentais, né? Sobre a maçonaria em si. A maçonaria, na verdade, ela surgiu como uma corporação de ofício. A corporação dos pedreiros livres, né? Outro significado de franco-maçons. Que as corporações de ofício, como nós sabemos, né, lemos na história, não eram coisas ruins, muito pelo contrário, eram excelentes, né? Que eram corporações dos pedreiros, né, que tratavam também de arquitetura e tudo mais, e eles buscavam guardar, como todas as corporações de ofício em geral, os segredos da sua profissão, né? Como até hoje, se você vai no mecânico, né, e conserta seu carro, você não vai perguntar como é que ele consertou seu carro, né, detalhadamente, ele não vai te dizer. É, de certo modo, um segredo, né? E eles mantinham o segredo da profissão deles, o que não tinha nenhum problema. Eu já vi muitos maçons falar
Deus como assim, sendo arquiteto do universo. Né? Sim. Talvez tenha. Eles falam isso. O grande O arquiteto. grande arquiteto. Sim. Essa é da O na... símbolo deles é justamente a régua de... É o compasso. É o compasso porque eles são construtores de um novo mundo. E as lojas também, o nome loja, né? Sim. Há muitos símbolos lá que é interessante nós avaliarmos. Mas, enfim, surgiu como algo que não tinha nenhum problema, né? Os franco-maçons eram apenas uma corporação de ofício, né? Só que esse segredo passou a ter uma noção esotérica, certo? Porque, como nós vamos ver, deixou de ser uma mera corporação de ofício, passou a ser uma sociedade secreta de fato. Como isso surgiu? Aí nós entramos num terreno histórico um pouco controverso. Há uma hipótese interessante que é coerente com algumas questões históricas, com algumas questões até arquitetônicas. Qual é essa hipótese? Tem a ver com os templários, certo? Os templários, né, nessa ocasião, né, eles foram para o Oriente, né, num contexto que no mundo feudal o Oriente estava bastante separado do Ocidente, né? As pessoas do Ocidente não tinham muito contato com as coisas orientais. E nessa época que os templários foram para lá, existiam lá seitas, né, seitas maometanas, né, dentro do islamismo, que eram esotéricas, né? Como por exemplo temos aquela ordem dos assassinos, né, que influenciou até aquele jogo, né? É um negócio meio... Eles pegam o Velho Testamento e... há outros assassinos, que a palavra assassino veio dos assassinos. Né? Sim. Assim, Isso. Não entendo muito de árabe. Também. Oi? Seita judaica também. Sim. Mas os templários eram principalmente assim, como se fossem seguranças dos peregrinos cristãos que vinham lá de Jerusalém. Então, sim, os templários, claro, surgiram como homens de Deus, né? Foram homens de Deus, hein? Sua maioria, acredito eu. E a ordem templária é uma ordem boa, não é uma ordem do mal, né? Como fazem propaganda por aí. Mas o que aconteceu? É uma hipótese histórica razoável que eu considero até dou uma certa adesão. Porque, de fato, os templários tiveram contato com essas seitas esotéricas islâmicas, né? E com judaicas também, provavelmente, naquela época, no Oriente Médio. Cabala. Possivelmente com cabalismo também. Enfim, com esoterismo em geral. E, de fato, havia certa política de boa vizinhança que os templários faziam naquela época. E o que aconteceu de fato, fora dessa questão especulativa e muito abstrata? De fato, os templários receberam denúncias de esoterismo e, de fato, a ordem dos templários foi encerrada e muitos foram parar na fogueira. E o que se diz, né? Que alguns desses templários, para fugir dessas condenações e perseguições, né? Inclusive Jacques de Molay, né? Que é figura sempre muito exaltada, que nós não sabemos exatamente se foi mesmo esotérico ou não, foi parar na fogueira. E o que se diz? Muitas dessas figuras foram... há uma mitologia maçônica, inclusive ele remonta a Salomão, enfim. Coisas duvidosas, né? Mitologia. Coisas duvidosas, enfim. Se diz que eles se refugiaram lá dentro das corporações de ofício maçônicas, né? Dentro dos franco-maçons, que foi se tornando pouco a pouco sociedades esotéricas. Temos evidências disso solidamente? Bom, há algumas coisas que são sinais. Há certas igrejas templárias, por exemplo, em Portugal e na Espanha, que há símbolos esotéricos nas igrejas, de fato. Você vê ali simbologia esotérica em igrejas construídas pelos maçons naquela época. Então, isso é um sinal, certo? Igrejas no sentido... Católicas mesmo. Católicas mesmo, daquela época que... Não eram lojas, não. Não, naquela época que não existia nem protestantismo, entendeu? Realmente... E naquela época, de fato, as pessoas não entendiam essas coisas. Não existia internet para você pesquisar. E até na Capela Sistina algumas coisas que às vezes que alguns maçons tiram até sarro. E os sincretismos, né? Dos triângulos, Sim. Coisas ocultas, porque a finalidade deles é o quê? Você coloca um símbolo lá. Triângulo, né? Muitas vezes símbolos católicos que eles utilizaram e transformaram em símbolos maçônicos. Porque qual é? Os papas da época achavam que os muçulmanos eram uma seita herética cristã. Então, Era muito difícil a informação. não era como hoje e muitas vezes eles se escondiam, eles faziam de má fé, eles utilizavam símbolos que ninguém entendia e muitas vezes, não tem nada demais, para refugiar uma doutrina esotérica, certo? Muito bem. É uma hipótese. Há outra questão que é a chamada Academia Romana, né, que
é tratada aqui na Conjuração de Cristã também, que eu vou passar de passagem para não ficar me delongando, que enfim, era uma sociedade secreta, já no século XV, se não me engano, 1400 e pouco, que era uma série de humanistas, né? Salvo engano, o líder deles era chamado Pomponius Lepus, o nome que eles se davam, né? Eles se davam nomes romanos, novos nomes que eles adotavam, que eles queriam, inclusive, matar o Papa. Foi descoberto que eles queriam matar o Papa e restabelecer a República Romana. E eram humanistas, e que viviam assim, em escândalos morais, né? Parece que faziam orgias, coisas assim, enfim. Queriam voltar à ordem pagã já nessa época. E a partir disso, há um documento histórico muito interessante que é chamado Carta de Colônia. Há disputa histórica sobre isso, que é basicamente uma carta assinada de teor humanista, né, que comprova a existência de uma sociedade secreta parecida com a maçonaria, já nessa época, século XV, que parece que inclusive posteriormente foi assinada por Philip Melanchthon, né, amigo de Lutero. Pois bem, são algumas digressões que podemos fazer, né, algumas análises, né, porque é sempre um campo delicado, que sempre há alguma disputa histórica aqui e ali. Mas é mais ou menos terreno seguro, porque temos muitos historiadores da época de Monsieur de la Salle, enfim. Mas o que sabemos de fato é que a maçonaria especulativa, essa distinção, maçonaria especulativa e maçonaria operativa. A operativa é essa seita já, né? Seita maçônica que operava de forma mais ou menos desorganizada, certo? E a maçonaria especulativa é a maçonaria que, de fato, a maçonaria que conhecemos hoje, né? Que tem as lojas, que tem as constituições. E a primeira loja maçônica foi fundada no ano de 1717 por James Anderson, que foi um pastor presbiteriano. Certo? A primeira loja que se tem, assim, evidência claramente. A primeira loja do mundo ou a primeira loja do mundo oficial, assim. Que, inclusive, a primeira constituição maçônica é justamente chamada Constituição de Anderson, que ela foi feita para essa primeira loja, que foi a Grande Loja de Londres, né, na Inglaterra. E até hoje, a Grande Loja de Londres é como se fosse a Roma da maçonaria. Para ser da maçonaria de verdade, é preciso estar ligado com a Grande Loja de Londres, até hoje, certo? E essa Constituição de Anderson que é como se fosse a Roma da maçonaria, como se fosse o Vaticano, na verdade, certo? A Meca, porque né, cada religião tem a sua, né? O maometano tem Meca, o Mormon tem Salt Lake City. Exato. E o Vaticano, especificamente Roma, mas hoje em dia a gente chama de mais Vaticano. Sim, perfeitamente. E nós temos essa questão, né, da primeira loja, que foi fundada por James Anderson, com a primeira Constituição, que foi serviu de inspiração para as outras lojas. E aí cabe nós falarmos um pouco sobre como é que funciona a maçonaria, né, de forma assim, mais ou menos organizacional. É bom eu dizer, né, às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso. Há distinções de ritos maçônicos, por exemplo, porque há o rito escocês, há o rito francês, enfim, que gera algumas confusões. Então não é uma maçonaria, não, uma maçonaria só. Enfim, nós temos muitas evidências para saber que sim. Mas, de fato, eles manipulam essas coisas ao gosto dos povos, sabe? Porque, de fato, há alguns povos que tendem mais a certo humor, né, digamos assim. E parece até um pouco com a diversidade de ritos que nós temos, por exemplo, na Igreja Oriental e Ocidental. Não é bem isso, enfim. Mas é uma coisa acidental isso. Os ritos, a parte externa deles, muitas vezes você vai ver uma... Lógico que não se pode fazer isso, não se pode assistir uma celebração maçônica. Mas você para ler sobre isso, para analisar, ver um vídeo, enfim. Você vai ver que de início não parece um culto satânico. Mas é uma cerimônia esotérica e eles distinguem os graus, né? Quando o sujeito é iniciado, quando o profano é iniciado, ele normalmente recebe o grau de aprendiz. No rito escocês, que eu saiba, é 33 graus. E o segundo grau, acho que é de companheiro, enfim, e vai chegando até o de grão-mestre. E conforme você vai sendo iniciado, qual é o sentido de iniciação, né? Na primeira iniciação, acho que no rito escocês, o sujeito entra num caixão, ele morre para o mundo antigo. É uma coisa parodial até da vida cristã. Ele morre para o mundo antigo, para o mundo de trevas, e conhece o mundo iluminado. Enfim. Oi? Isso. Não dá para me reter muito nisso, porque é algo, enfim, a obra de Monsieur de Seguil que pega as fontes primárias sobre isso, né? Na obra do
Boaventura Kloppenborg também, ele cita como são os ritos e tudo mais. Mas enfim, são cerimônias esotéricas iniciáticas, em que, de início, ele tem, né, o iniciado, que rejeitar esse mundo de trevas que ele estava antes de ser iniciado. Porque qual é o mundo de trevas para eles, qual é o mundo da luz? O mundo de trevas é o mundo cristão, e o mundo da luz é o mundo maçônico, o mundo pagão. Tanto que aquela história da Idade das Trevas, da Idade Média, né, tudo isso é invenção maçônica. Na verdade, como eu citei, os enciclopedistas, né, que foram talvez os pioneiros dessa ideia, foram franco-maçons, né? Voltaire. Mas na verdade os protestantes já começaram no século XVI. Sim. A manipular a história, né? Assim, no mundo cristão, digamos assim, o que começaram isso foram os enciclopedistas. A falácia mesmo de que a Igreja Católica surgiu no Constantino. Sim, eles são especialistas em manipular a história, né? Inclusive, né, se a gente for parar para analisar a Carta de Colônia, e toda essa questão, né, de havia uma sociedade secreta nessa época, podemos até fazer, acho que, ir ligando os pontos para ver que os protestantes já estavam imbuídos desse espírito humanista, tá? E, enfim, eu tratei da fundação, né, dessa primeira loja maçônica e dos ritos, né? A maçonaria tem vários ritos, os principais são o escocês e o francês, e há os graus que o sujeito vai ser iniciado. E o que é importante nós ressaltarmos aqui para não cairmos em exageros também. A maioria dos franco-maçons não entende perfeitamente o que está por detrás da franco-maçonaria. Geralmente eles são conduzidos por mestres, que são conduzidos por outros mestres, é uma escadinha, digamos assim. Eles são seguidores de ordens de pessoas que eles não sabem quem são. E as pessoas, normalmente, que mandam diretamente neles, também são seguidores de ordens. E é uma coisa que vai subindo até um nível de um poder oculto que ninguém sabe quem está obedecendo, certo? Que é uma coisa que é até muito hipócrita, que a gente lê cartas maçônicas apreendidas, né? Como as da Alta Venda. Que, por exemplo, sobretudo a gente vê lá no período da Revolução, da Unificação Italiana, que os maçons, que eram homens assim, os franco-maçons, por exemplo, os carbonários, né? Que o objetivo deles era a destruição das monarquias. Eles eram obrigados, eles que eram ateus, odiavam a igreja de coração, eles eram obrigados a comungar e a se confessar para manter as aparências. Inclusive é algo que eles reclamam, né? Nós somos católicos, não somos católicos, somos obrigados a isso, né? Que coisa, né? Eles reclamando lá, que eles sendo homens que odeiam Deus, odeiam a igreja, obrigados a comungar, a ter aparência de piedade, tudo isso para se infiltrar, né? Que são vezes você vê que é uma coisa maligna mesmo, né? Coisa muito hipócrita, que não tem nada de luz, de verdade, enfim. E os principais, né, franco-maçons do início da maçonaria, né, que nós temos essa noção, foram em geral protestantes. James Anderson, né, passou presbiteriano, e a maçonaria no início se instalou principalmente em países protestantes, certo? E o grande exemplo, assim, que eu acredito que é interessante tratar, foi o de franco-maçom, assim, notável, é o de Voltaire. Voltaire, ele era um homem que era profundo inimigo da igreja, ao ponto de, em toda a carta que ele escrevia para seus correspondentes, né, diversos que ele tinha, ele terminava com uma sigla que significava esmagai a infame. O livro trata muito longamente disso. Infame. Esmagai a infame. Ele sempre terminava com esmagai a infame. Por quê, né? Ele mesmo explica. Infame é a igreja católica. Para ele lembrar que toda obra que ele está realmente operando é para destruir a igreja católica, é para destruir o mundo católico. Ele sempre se lembrava disso. E ao ponto de, acho que ele se correspondia até com um padre nessa época. Não sei se era um padre, algum homem católico. Ele brincava, né? Ele fazia uma brincadeira, né? Muito do demônio, né? Ele dizia que para espalhar o cristianismo no mundo foram necessários 12 apóstolos, né? Ele dizia que para destruir o cristianismo bastaria um. Ele fazia essa brincadeira. O Rousseau, quando você começa o direito, você tem que ler o contrato social. O último parágrafo do contrato social, se eu não me engano, é o último parágrafo. Eu acho que é o último parágrafo, a última página, é falando mal da igreja católica. Ele explica tudo, recapitula toda a noção do contrato social, diz, por fim, nós temos que destruir a igreja romana, porque... É o espírito deles e eles não se preocupavam muito em disfarçar, né? Inclusive nós temos cartas de Voltaire, que é uma figura ilustre, né? Ele dizia que nós devemos mentir como demônios, era uma frase dele, tinha uma carta. Ele falava coisas assim muito bonitas. E o objetivo dele era claramente destruir a igreja. E dos amigos dele também, né? De Diderot, de D'Alembert, Rousseau, enfim. Eu não sei se ele era franco-maçom,
né? Talvez tenha sido, mas de certo era um homem de princípios maçônicos. Quem dá essa distinção? Aos maçons iniciados, que é aquele que é maçom de fato, e ao maçom sem avental, que nós brincamos, né? Porque o avental é o paramento que eles usam. Isso, aventalzinho de pedreiro. Aquele professor que grava com o Pradital, você conhece do Rio? Rafael Queiroz? Isso, ele chama de filomaçom. São filomaçom, isso mesmo. O professor Rafael Queiroz tem um curso sobre conjurações maçônicas de, acho que são umas 10 horas de aula, muito material. Ele é muito inteligente. E que são homens que não são maçons, mas têm princípios maçônicos. Na verdade, hoje em dia, a maioria das pessoas. E eles sempre traziam, né, tanto dos ritos de iniciação maçônica, como nas obras deles, eles falavam sempre das trevas do mundo. Que nós vamos sair das trevas do mundo para voltar para a luz. Ou seja, vamos sair da sociedade católica e ir para a sociedade maçônica, pagã, né? E a grande ocorrência, né? O grande marco da maçonaria, de fato, é a Revolução Francesa. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas, né, e sobretudo os católicos, não tem a formação adequada sobre a maçonaria, também, sobre a Revolução Francesa e o que é que ela foi, de fato, em seus princípios, né? Porque, inclusive eu vou recomendar aqui, para quem tem o costume de assistir vídeos no YouTube e tal, tem um curso do professor Omar Mansur, na Associação Santo Tomás, né, no YouTube, sobre a Revolução Francesa, de 10 aulas. Ah, conheço. O professor Omar eu conheço, ele é, assim, exemplar, assistam, vale muito a pena. E a maçonaria realmente estava por detrás da Revolução Francesa. Nós vamos dizer, não, tudo da Revolução Francesa os maçons planejaram detalhadamente, minuciosamente. Não, nós sabemos que a ordem das coisas não é desse jeito, as coisas não são controladas desse modo, mas de fato, como nós vemos, por exemplo, como agiram os clubes naquelas épocas, como as principais figuras eram maçônicas, né? Eu acho que Napoleão foi uma coisa, por exemplo, que eles não previram. Sim, é isso. Quando nós vamos estudar as revoluções, nós percebemos que a revolução sempre se engole, né? Por exemplo, a Revolução Francesa começou com aquela grande comoção dos jacobinos, né, que chegou até a 93, que houve todo aquele massacre, milhares de pessoas guilhotinadas o tempo todo, com Robespierre e tudo mais. A gente viu que a Revolução Francesa no início teve aquele grande terror de 1793, que eles mataram sem parar, inclusive a conjuração comprova que o grande terror foi arquitetado pela maçonaria, inclusive o assassinato de Luís XVI foi já julgado, foi já definido bem antes do julgamento, e está tudo documentado, sabe? Assim, de forma insofismável isso. Mas vai ver que as coisas não estão sempre sob o controle deles. Se todos os revolucionários, todos os maus do mundo tivessem de acordo entre si, a gente já teria se perdido há muito tempo, né? Felizmente não é assim. Tanto que eles acabaram se matando, veio Napoleão, que também era... ele não era formalmente maçom, que eu saiba. Mas, enfim, era homem de princípios maçônicos, evidentemente, tinha maçom ao redor dele de separar, enfim. Sim, não dá pra gente fazer a retrospectiva da Revolução Francesa aqui, mas a questão é que a Revolução Francesa não foi só... Isso é uma coisa que é muito importante nós termos em mente ao pensar na própria história humana, certo? Porque a Revolução Francesa, como disse o que alertou a Luís XVI, que não é só uma revolta, é uma revolução. Não é só uma revolução, foi a revolução. A Revolução Francesa, como diz o Monsieur Henri Delassure, citando inclusive um autor que acho que nem era católico, esqueci o nome dele, mas a revolução não é só um acontecimento no mundo, é uma época que se inaugurou a partir disso. O que nós sabemos é que a partir da Revolução Francesa, todos os princípios da Revolução Francesa, o Estado laico, o racionalismo, a liberdade religiosa, a educação laica, a igualdade, né? Todos os princípios dele, liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso, as constituições, a soberania popular, né? Os princípios de Rousseau no direito, tudo isso se espalhou para a Europa inteira. Tanto com Napoleão, que orquestrou isso na base da espada mesmo, ele invadiu os lugares e obrigou as coisas, né? Que dizem que os enciclopedistas fizeram a revolução pela letra, Napoleão fez pela espada, né? Ele impôs a revolução nos países. E... tanto depois de Napoleão também, porque ocorreram várias revoluções. A Revolução de 1830, em 48, as diversas revoluções que explodiram ao mesmo tempo na Europa. Enfim, todo esse ciclo, né? O mundo foi se transformando sob os princípios da Revolução Francesa. E a Revolução é uma época do mundo.
E aqui eu vou citar o Papa Pio IX, que foi talvez a figura mais icônica do século XIX, no sentido de combater a Revolução. Papa Pio IX, que inclusive, há muitos que dizem que era um santo, né? Que é um homem realmente heróico. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Revolução é inspirada pelo próprio Satã. Seu objetivo é destruir, dos fundamentos à cúpula, o edifício do cristianismo e reconstruir sobre suas ruínas a ordem social do paganismo. Porque nós vemos, no Império Romano, como era, existia liberdade religiosa no Império Romano. A Igreja Católica, dizem que até haviam imperadores antes de Constantino que tinham imagens católicas, né? Ou seja, eles aceitavam, de certo modo, a religião dos judeus, por exemplo. Mas qual o problema? Oi? Alguns imperadores romanos tinham o quê, católicos? Imagens católicas. Eles ofereceram colocar a imagem de Jesus no panteão. Sim, eles aceitavam. Você adora os dois. Isso. Era porque o romano tinha aquela coisa de que se você pagasse seus impostos, você podia adorar o Deus que você quisesse. Ele conquistava um país e dizia assim, isso. qual é seu Deus? A gente bota aqui no panteão. Eles eram muito inteligentes. Era meio um negócio assim, multicultural, por assim dizer. E eles tinham até certo respeito. Por exemplo, Ecumenismo. é uma espécie de ecumenismo. Ecumenismo a gente usa mais no cristianismo, mas realmente é um negócio meio multicultural. Por exemplo, os romanos, quando iam em Jerusalém, excetuando a época da queda de Jerusalém, eles não utilizavam as insígnias com os ídolos. Tanto tamanho a rejeição dos israelitas aos ídolos, por exemplo. Mas era aquilo, né? A Igreja Católica não é tolerante. Esse é o problema. Os romanos eram tolerantes com todos, né? Eram tolerantes nos princípios, na religião. E intolerantes com as pessoas muitas vezes. Né? Mas a Igreja Católica é o contrário. É totalmente intolerante em matéria de princípio e tolerante com as pessoas. No grupo eu acho que eu mandei até um sermão do Cardeal Pie de Poitiers, que foi um... Eu vi, você mandou lá, inclusive também tem um artigo interessante de um bispo, ele escreveu uma mensagem na Academia Brasileira de Leis, eu não lembro que ano foi, acho que é até mensagem do Padre Paulo Ricardo sobre a questão da intolerância religiosa. Bastante interessante, vai também nessa linha do artigo que você colocou lá do... Sim. O Cardeal Pie foi um grande combatente das ideias maçônicas liberais, né? Inclusive o São Pio X lia muito, talvez tenha sido a grande referência intelectual do Papa São Pio X. Ele chamava meu mestre, né? Sim, tem alguns registros dele falando coisas assim. Então, enfim, a religião católica não aceita que não se cumpra o primeiro mandamento, tanto a nível individual como a nível do Estado. Os Estados também têm a obrigação de cultuar a Deus, né? Justamente aí o reinado de Nosso Senhor deve reinar tanto sobre os homens como sobre os Estados. Recomendo também a leitura da encíclica sobre o reinado de Cristo, do Papa Pio XI, Quas Primas, certo? E... Tem uma carta de Leão XIII também muito interessante, que ele mandou a Dom Pedro II, direcionada a Dom Pedro II. Acho que eu já sei qual. Quase implorando a Dom Pedro II, pelo amor de Deus, que o Parlamento brasileiro estava discutindo a liberdade pública, de culto público das religiões protestantes, que muitos luteranos estavam chegando no Brasil. Sim, sobre isso é muito importante também. Nesse livro aqui, Liberalismo é Pecado, é bem na época que estavam querendo instaurar a liberdade religiosa para os protestantes lá na Espanha, certo? E você vê que é uma coisa muito hipócrita, ele comprova aqui. No final do livro tem uma tabela estatística que ele diz o seguinte, porque, bom, a gente tem que ter a noção, né, que o princípio católico é o seguinte: o Estado não deve tolerar as seitas, certo? O ideal na sociedade católica é você ter apenas o culto público de Deus verdadeiro permitido, e as seitas proibidas de terem culto público. Esse é o princípio, certo? E deve-se buscar isso concretamente. Porém, há situação em que é-se obrigado a ter certa tolerância para manter a paz pública. O que acontece? Por exemplo, a gente vê em países, por exemplo, a Alemanha. Já que naquela época era dividido, católico e protestante. Se você fosse proibir o protestantismo publicamente, você ia ter uma guerra civil, banho de sangue. Então há esse princípio, inclusive Leão XIII trata disso, o princípio da tolerância, que é o quê? Você tolera um mal para evitar um mal maior, certo? A Inglaterra teve muito isso por causa das trocas de dinastia. Sim. Uma hora, com a reforma americana, uma hora você tinha um monarca católico, ele perseguia os protestantes. Aí depois você tinha um protestante, ele perseguia os católicos. E ficava nesse Mas país. os papas foram... Leão XIII ele era um papa que tinha uma estratégia política mais pacífica. Os papas no século XVI eles eram muito ostensivos. Eles diziam para obedecerem os reis ingleses. Que era... Então, é porque... a gente tem um pouco de coisas diferentes. Porque o mundo, antes da Revolução Protestante, era todo mundo católico.
Então surgiram os protestantes, os reis protestantes, ninguém aceitava, ia partir pra espada mesmo, não pode e acabou, a gente vai tomar isso aí. Não ia ser com os hussitas, que eles iam botar todo mundo na fogueira e ia terminar. Não, isso em princípio não é errado, porque naquela época dava pra parar ainda a coisa. Só que chegou um momento que não dava mais, que foi necessário fazer certo acordo na prática, né? Enfim. É meio útil assim, nem toda a cristandade é da Europa, né? Porque assim, a gente está pensando nessa cristandade uniforme, ou melhor, todo mundo cristão é na Europa, mas, por exemplo, os cristãos do Oriente Médio sempre tiveram que ter, as igrejas do Oriente Médio sempre tiveram que ter uma política de boa vizinhança, porque você tinha ali muçulmano, você tinha ali judeu, e dependendo do governo você tem que ter uma certa diplomacia. Sim, uma política de boa vizinhança. Já existia isso. Como eu disse, até os templários faziam isso. Só que é uma coisa perigosa, porque o que acontece? Quando você cede demais na prática, há o perigo de você seguir na teoria, de você ceder na teoria. Leão XIII, pra mim, foi o dos papas, ele exprimiu isso que você falou de forma mais perfeita. Sim, A enfim. tolerância prática. Leão XIII, há algumas coisas controversas, não no sentido de ortodoxia, mas de ação política prática, que inclusive foi desfeito depois. Não cabe tratar disso aqui. Mas qual é a questão? Essa história de Estado laico, de democracia liberal ser a melhor coisa do mundo, a única coisa possível, do poder partir do povo, isso tudo é originário na maçonaria, que se espalhou através da Revolução Francesa, da Revolução do século XVIII, certo? E, de fato, essa ordem que nós temos hoje, paramos para ver o mundo todo, é assim, infelizmente. E essa questão dos estados, como eu estava tratando, a gente estava tratando aqui por exemplo, de após a Revolução Protestante, há que se fazer uma conciliação. Mas o que acontecia? Qual era o princípio? Se você tiver um país que não dê para proibir o protestantismo, não dê para proibir o maometismo, não dê para proibir a maçonaria, não, a maçonaria sempre é proibida, perdão. Que não dê para proibir esses cultos públicos sem prejudicar a paz pública, aí você tolera. Esse é o princípio. Porém, o que acontecia? Os maçons chegavam em países como a Espanha, que, como ele prova aqui, tinha 99% de católicos, não tinha protestante praticamente. Não tinha protestante de forma alguma. E não, bora liberar liberdade religiosa porque temos que ser tolerantes. Que tolerância é essa? Não é a mesma tolerância. É a mesma palavra, só que a noção era outra. A tolerância deles é o seguinte, que eles consideram a religião como assunto pessoal, particular, que o Estado não tem que se meter nisso. E isso, na verdade, é oriundo de um princípio maçônico de que o Estado é que determina as leis por ele mesmo, né? Já que a autoridade não vem de Deus, mas vem dos homens, o Estado tem o poder de julgar tudo. Então, como tem várias pessoas, as pessoas podem ter várias religiões e a autoridade vem das pessoas, é o resumo que eu estou fazendo, evidentemente, então o Estado não tem que se meter nisso, então deixa a critério de cada um, a religião vira mera coisa pessoal. Então se você, tanto faz, se for católico, se for maometano, se for satanista, espírita, tanto faz, você tá aí, pode fazer, tá tudo no mesmo nível, entendeu? Só que isso é um escândalo, os católicos nunca aceitaram isso na história, e um exemplo claro é da igreja primitiva, que existia essa ordem, perfeitamente, né? Os romanos permitiam tudo, os católicos chegavam, não pode não, tem que ser católico e, enfim, deu no que deu. Sociedade que trouxe o evangelho, como dizia Leão XIII na encíclica Immortale Dei, trouxe a época em que o evangelho parava sobre as nações. E aí nós temos sempre essas contraposições das ideias maçônicas e ideias católicas, que eu vou tratar melhor depois. Enfim, esse é o panorama histórico, né? Que a maçonaria surgiu como sociedade de pedreiros livres e depois virou uma sociedade esotérica com iniciações, com muito segredo, com muitas ameaças, enfim. Essa é a noção básica. Agora, que nós tratamos disso, né? Lógico que de forma muito corrida, porque é um assunto, como eu disse, que se a gente for parar para tratar todas as nuances disso, a gente já falou aqui, João Pedro falou, no curso de Direito, na questão histórica, na filosofia, enfim, a gente tratar de maçonaria e catolicismo, a gente vai parar em Direito, vai parar em filosofia, vai parar em historiografia, controvérsia histórica, controvérsia até questões teológicas da igreja, catolicismo liberal, enfim. Não dá para tratar tudo isso numa palestra aqui, né? O que dá é para você ter uma noção básica e, se possível, se aprofundar depois. E o que muito nos interessa é a relação entre a maçonaria e a igreja católica. Porque, bom, imagino que todo mundo já tenha uma noção ou já saiba que a maçonaria foi solenemente condenada pela igreja, pelos romanos pontífices especialmente, e é absolutamente impossível ser católico e maçom. Inclusive já na primeira condenação, assim, irrevogável, entendeu? E não é possível ser católico maçom, assim como não é possível ser católico liberal. Padre Salvani trata disso, um capítulo, especialmente sobre isso. Não dá para ser católico liberal, são coisas diametralmente opostas. Quanto mais ser liberal, menos ser católico.
entendeu? É uma coisa incompatível. E o agir do catolicismo e os princípios do catolicismo são também diametralmente opostos aos princípios e o agir da maçonaria. Tanto que os autores que vão tratar a maçonaria de forma até mais espiritual, né, tratam a maçonaria como uma espécie mesmo de anti-igreja, como se a sociedade, na verdade nós sabemos que é assim, né, a sociedade de Deus, né, a civilização de Deus, a representação dela é a Igreja Católica, evidentemente. Que o magistério da igreja é a regra próxima da fé. Nós seguimos a Igreja Católica, que é a única fundada por Deus, enfim. E o contraposto disso, a maçonaria. Podemos condenar o judaísmo do lado, colocar o judaísmo do lado. Só que aí já vamos entrar em outro terreno aí, mais complexo, certo? Porque se nós vamos analisar, os ritos maçônicos, os princípios, quem são os principais maçons, né? Os principais líderes, né? Por exemplo, da alta venda, que eu mencionei de passagem, nós vamos encontrar judaísmo esotérico em todo lugar, certo? Mas aí já caberia uma conferência sobre isso. Porém, essa é uma questão também que é muito conveniente tratar. A radical oposição que há entre maçonaria, liberalismo e catolicismo, talvez não, com certeza hoje muitas vezes é algo que não é claro e muitas vezes nós católicos do século XXI, final do século XX, não temos a menor noção disso e só vamos descobrir depois de já estar na religião há muito tempo, né? Ou então de surpresa, nem noções que eram claras para um católico do século XVIII, enfim, XIX, que há uma deficiência muito profunda na formação dos católicos sobre a própria religião, né? Nós temos a questão do catecismo, né? Que, lógico, todo católico deve saber o catecismo. Muitas vezes, infelizmente, não se sabe. É algo que se deve combater, sem dúvida. Só que hoje em dia, o católico não pode se dar luxo de só estudar o catecismo e parar no catecismo, evidentemente. Além da apologética, né, que é muito útil, deve sim conhecer, não só ser formado nisso, mas também ter impresso na alma o espírito católico, digamos, reacionário, antiliberal, intransigente, que surgiu sobretudo no século XVIII, nas figuras de, por exemplo, Gregório XVI, o Papa Gregório XVI, Cardeal Milhaud também, São Pio X, enfim, os heróis da Vendéia que morreram para lutar contra a Revolução, inúmeros mártires, as carmelitas mártires na Revolução Francesa, o próprio rei Luís XVI. Sim, as inúmeras figuras que combateram a Revolução, né? A Princesa Isabel. A própria Princesa Isabel, sim. Temos aí figuras que devem ser inspirações para nós que vivemos no mundo católico, ou no mundo que não é mais católico, devemos saber disso, que, porém, queremos ser católicos, o que não é muito fácil em geral. E para nós sustentarmos nisso, é muito importante nós nos formarmos, sobretudo nas encíclicas, né, dos papas, que são, assim, tesouros de sabedoria enormes. Se nós paramos para ler, por exemplo, a encíclica Mirare Vos, do Papa Gregório XVI, o próprio Sílabus dos Erros, do Papa Pio IX, né? Cabe, por exemplo, citar o Sílabus... a Immortale Dei também, que trata da questão da autoridade, né? O Sílabus dos Erros talvez seja o documento mais icônico dos papas dessa época, porque é uma lista de proposições, condenadas, né? E isso aí suscitou ódio enorme a Pio IX nessa época. Os maçons ficaram loucos, os liberais. Parece quase um magistério extraordinário. Na verdade, como é uma confirmação do magistério anterior, que foi reverberado por todo o orbe católico, por todos os bispos, todos os papas, enfim, é magistério que já está cobrido sob o véu da infalibilidade. Ele escreveu de uma forma bem solene. Sim. A última condenação do Sílabus de Pio IX, que é o Sílabus dos Erros, que tem aqui nessa obra, né, trouxe mais para isso, é o seguinte: o pontífice romano, isto é o Papa, pode e deve conciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. É uma sentença condenada, né? Tem muitas interessantes aqui. Por exemplo, na nossa época já não é útil que a religião católica seja tida como a única religião do Estado, com a exclusão de qualquer outros cultos. Proposição condenada solenemente. Outra proposição. Por isso, louvavelmente, determinam as leis, em alguns países católicos, que aos que para aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. Assim, coisas condenadas, né? Que, de fato, o magistério sempre foi muito intransigente, né? É uma expressão corriqueira também. E devemos
ter muito presente a separação entre princípio liberal e princípio católico, entre princípio católico e princípio maçônico, né? E eu fiz um pequeno quadro aqui, enfim, vocês me perdoem a falta de traquejo com esse tipo de coisa, mas me escrever em quadro, enfim. Pode, depois eu posso te mandar até ele mais detalhado aqui, eu fiz um resumo. E nós temos aqui a separação clara entre maçonaria e religião católica em vários princípios. Esse é um resumo para nós termos a coisa talvez mais memorizável. E religião? Para a maçonaria, né, sobretudo como nós pensamos em religião e Estado, vigora a noção de liberdade. A falsa noção de liberdade, por isso que eu quero até entrar, que no maçom é necessária a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. O que é liberdade religiosa e liberdade de consciência? Cada homem tem o direito de seguir a religião que quiser. Se eu quero ser satanista, eu posso ser. Se eu quero ser maometano, eu posso ser. Minha consciência me diz que eu posso, então eu posso ser, certo? E, por conseguinte, o Estado deve seguir isso, né? O Estado deve permitir, né? Até pelo princípio do Estado maçônico. E qual é a noção católica? O primeiro mandamento da lei divina, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, temos obrigação estrita de prestar culto a Deus e só a Ele. Isso também vale para os Estados. E isso está muito presente na encíclica Quas Primas de Pio XI, que eu já citei, e recomendo que todos leiam. E como eu já fiz a migração com vocês aqui, a doutrina católica é a seguinte: o Estado deve ser católico, deve ser confessional católico. Pode ter a tolerância e a do Estado. Uma vez chama do pensamento oposto da cristandade. Sim. Que, inclusive, como eu vou falar uma coisa muito interessante, isso faz parte da nossa concessão de fé. Porque está no magistério da igreja de forma irrevogável também. E lógico que a gente não vai entrar na... como a gente vai reconstruir o Estado católico, né? Porque é uma coisa que deve ter presente em nós. Nós, católicos, né, como você pode ver, não somos muitos aqui. Católicos que tentam viver no mundo revolucionário, nós não temos muitos meios de restaurar a cristandade. Né? Na verdade, a gente tem muitos filhos. Isso que até chegar nesse ponto. Nós somos, de certo modo, cativo de ordem hostil ao cristianismo. Mas se nós não podemos restaurar a cristandade, nós podemos e nós devemos restaurar em nós mesmos o espírito católico, restaurar em nós mesmos o espírito antimaçônico e expulsar o que é de liberal e maçônico em nós, e restaurar isso nas nossas famílias, né? Seja nossos pais, se possível, nossos cônjuges, nossos namoros, nossos filhos, filhas, enfim, nossos avós, enfim. Nós podemos fazer isso. Quem não pode ter uma conversa sobre catolicismo com o pai, com a mãe, com o esposo, com ele? Enfim, nós temos essa capacidade e nós nos formamos é importante para isso. É complicado a iniciativa prática, né? É necessária muita prudência, né? Tem muitos aqui que tem também já uma iniciativa. Mas, enfim, não é o objetivo dessa palestra. Nós temos que ter sempre sólidos os princípios. Os princípios são sempre irrevogáveis, né? Catolicismo, direitos de Deus. Deus tem direitos, a igreja tem direitos. Deus tem o direito de ser louvado pelos Estados. E Deus tem o direito, por conseguinte, de que as faltas religiosas não sejam louvadas. Certo? Em questão de Estado, qual é a doutrina maçônica? Poder provém do povo. A gente fala isso, poder, a voz do povo é a voz de Deus. Vira uma coisa até quase um dito popular isso. Que é um absurdo, certo? Porque... música, essa música, né? E vírgula, né? Porque depois vieram os marxistas e disseram que os maçons são todos burguês safados. Sim, na verdade nós temos uma coisa Que é só igualdade material. Não, O Marx era judeu, não, mas você entendeu? Tipo assim, você vê hoje em dia, já passamos dessa fase. Tanto que você vê que entre os aspas, conservadores, você tem gente que quer voltar com esse jeito liberal, porque a gente já está no pós-liberal. Exato. O liberal é como se fosse um pai marxista, e o marxista depois veio o pós-moderno. O pós-moderno é o neto do liberal. Perfeito. Inclusive, os papas mesmo dizem que o pai do marxismo é justamente o liberalismo. Na ordem social, na ordem filosófica. Mas isso é interessante, porque se você para para ver como eram os maçons... Que era tudo rico, que era só rico querendo igualdade formal. Sim. Você para e ver como eram os maçons jacobinos mesmo, era praticamente comunismo. Não existia o comunismo formalmente definido, mas eles já queriam abolir a propriedade, por exemplo. Já existia essa noção, assim, por escrito. A Comuna de Paris. Sim, o primeiro experimento comunista foi a Comuna de Paris. E qual é, na verdade, a ideia? Qual era a ideia deles? Nós vamos abolir os tronos, porque eles sabiam, sobretudo na França, né? A França era a grande defensora do catolicismo, a absoluta da igreja. Nós temos, então, que destruir a França, destruir a monarquia francesa, os Bourbons, especialmente. E aí nós vamos poder destruir a religião.
e então poderão destruir a propriedade, abolir a propriedade. Né? E aí que entramos nessa questão do Estado aí, porque tem muito a se tratar nisso. A formação de soberania popular, né, eles devem, sobretudo, de Jean-Jacques Rousseau, que é aquela questão do contrato social, que a autoridade provém do povo, de cada um. E na faculdade de Direito a gente aprende isso como a base do direito. Porque isso é a base do mundo moderno. De onde é que advém, antes de chegar em Kelsen, né? Porque as pessoas perguntam, de onde é que vem a autoridade do Estado? Sempre quando chega em Kelsen. Então, antes de chegar em Kelsen, eu vou explicar uma coisa para vocês. O poder do Estado vem do povo. Porque isso aí é a base. Ó, Você pode ter vários países aí. Você pode ter, por exemplo, a Polônia, né? Que são países que a gente vê que é diferente de uma França da vida, né? Do Brasil mesmo. Mas nós vemos que é Estado laico, por exemplo. E nós vemos sempre por aí, né? Eu nunca li a Constituição polonesa, mas não duvido que o seja. E se paramos para ver no Brasil, a primeiras linhas, né? Constituição lá da Europa, os princípios da União Europeia, sempre há isso. Há sempre o princípio da soberania popular. A autoridade vem do povo. Por isso nós vamos escrever aqui a autoridade vem do povo, né? Ele, sei lá, elege algum representante popular que vai determinar a vontade do povo todo ao mesmo tempo, que não é muito ao mesmo tempo, né? Que é a democracia. Enfim, que na verdade nós sabemos que quem nos manda não é o povo. Nós sabemos, nunca foi assim. Inclusive a Constituição brasileira, quando se estuda constitucionalismo, é uma das mais progressistas do mundo, se não a mais progressista do mundo. É muito louvada pelo A da África do Sul é mais. A da África do Sul Há essas digressões. é pior. Mas há sempre, em todo lugar, vai ter esse princípio. Você vai ver no jornal, você vai ver em todo canto, o mundo inteiro vai ver isso. A soberania popular, o poder não é de Deus. Deus? Que é isso? Ninguém dá mínima para Deus. A soberania é do povo, o poder vem do povo, a autoridade vem do povo. E o que ensina a igreja? O oposto radical. Toda autoridade vem de Deus. Por isso, os apóstolos obedeciam o Império Romano no que não dizia respeito à religião, né? Não era contra a lei de Deus, eles pagavam os impostos. Eles seguiam as leis e sempre eles participavam, na medida do possível, para a felicidade do Império, para o bem do Império. Por quê? Porque eles sabiam que toda autoridade vem de Deus. Certo? E, lógico, há essa questão. Se a autoridade vem de Deus, nós devemos seguir a lei. Só que o Estado também tem a obrigação de seguir a lei de Deus, também tem essa questão. Por isso o católico não pode seguir a lei humana, que é contra a lei de Deus, por exemplo, a lei do amor, que é o exemplo mais claro, que é a lei do diabo, que é a lei demoníaca por si só, eutanásia, enfim. Sabemos quais são, né, essas pautas. E essa outra diferença radical, poder do povo, poder de Deus. Diferença abissal nisso, certo? Inclusive, vigorava isso, se não me engano, na Espanha até meados do século XX. No século XX estava lá que o poder vem de Deus. da Constituição? A Constituição Espanhola. É coisa de Franco, por exemplo. Só lá no final da década de 60. Acho que é da Hungria, se não me engano, você disse até por causa do Hungria, acho que é da Hungria diz que o poder vem de Deus. Vou esperar para ver. Sim. Certo. Daí dessa concepção do Estado, na verdade, surgem outras coisas. Por exemplo, a família. A família, para os franco-maçons, para os liberais, né, ela está sob a lei do Estado, então a família manda do Estado e é isso aí. O próprio poder paterno é regulado pelo poder estatal. Certo? O próprio matrimônio, o próprio casamento, é um casamento civil. O Estado determina se é divórcio, se é casado ou não. Aí o Estado determina, porque é história do Estado Deus, né? Porque essa noção de que o poder vem do povo, então o Estado deve reinar sobre tudo, sobre todas as pessoas ao mesmo tempo. E ele tem poder, porque não, sobre a família também. E isso, a tirania que advém disso, a gente pode verificar até na própria Revolução, né? A gente vê os autores revolucionários que tratavam da educação, eles diziam, não, nós temos que tomar as crianças dos pais, para dar educação maçônica mesmo, eles diziam isso claramente, temos que tomar os pais, das crianças dos pais. Tem algum livro sobre educação maçônica? Isso aqui tem muito material sobre isso. Ele vai recomendar outras obras específicas sobre pedagogia e tudo mais. Mas essa noção, que hoje em dia nós temos alguns países, por exemplo. Eu parei para ver outro dia como é na Noruega que funciona. Na Noruega é o seguinte, você manda seu filho para a escola, seu filho ele vai desde cedo aprender as coisinhas, né? Mas ele vai aprender desde cedo que se o seu papai fizer alguma coisa com você, se ele te bater, se ele for ruim com você, chama a minha polícia. E o que acontece? Inúmeros casos de pais que perdem a custódia dos filhos, assim, idadíssimos. Um castigo comum e não por... Não, é proibido bater, assim.
chama a polícia porque seu filho chama a polícia. Sim, não, é porque quando a gente no Brasil, por mais que a gente tenha também essa lei aqui, a gente não tem eficácia. Não há essa cultura aqui, Sim. ainda há algo de cultura que não há essa noção, não. Agora, mas o brasileiro tem um pouco a noção de assim, se o menino classe tá média, todo roxo, se o menino, mas é aquela coisa, se o menino tá todo roxo, aí você meio que chama assim um conselho tutelar da vida e tal. Mas aí é uma faz um situação negócio. extrema. Aí a gente entra em algumas. Mas a questão é o princípio. Isso. O princípio qual é? Que a família tem jurisdição, os pais têm jurisdição sobre os filhos acima do Estado. Né? Até o princípio da subsidiariedade. E o matrimônio não é uma criação do Estado. O matrimônio é um sacramento divino instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo e regulado pela igreja. Ou seja, o Estado não tem jurisdição sobre o matrimônio. Inclusive, Leão 13 fala que a família está acima do Estado. Sim, exatamente, porque a família É anterior ao Estado. é anterior ao Estado, exatamente. O Estado é o quê? O Estado não é como diz os liberais, o Estado é o conjunto de... Não, o Estado é o conjunto das famílias e das instituições. Aristóteles. O que aconteceu, na verdade, na Revolução Francesa, nesse sentido, foi que, para o francês, existia não só ele e o Estado, existia o francês, existia a família, existia a ordem religiosa, existia a corporação de ofício, existia inúmeras instituições que mediavam a ligação com o Estado. O que aconteceu? Após a Revolução, o francês se viu sozinho perante o Estado. Então, a família, para os católicos, é algo que está na jurisdição sobre os filhos acima do Estado, e o sacramento é instituído por Deus, que o matrimônio não tem nada a ver com o Estado. Nada. Tanto que o divórcio sempre foi algo escandaloso para católicos. E em matéria de razão, a filosofia moderna nessa destaque, né? A filosofia moderna que, ao mesmo tempo que é racionalista, que tem apenas a razão como critério, enfim, uma deificação da razão, digamos assim. O homem é o critério de tudo, né? Dá para retomar até a Protágoras, né? O homem medida tudo. E ao mesmo tempo subjetivista, né? Que o homem que não quer submeter o próprio intelecto à realidade, então ele cria idealismo, né? A toda a questão da filosofia moderna, exatamente. E, enfim, a razão é o critério de tudo, mesmo que a razão não é bem critério, na verdade é um indivíduo, porque essa confusão que é a filosofia moderna. E para o católico, além da filosofia católica, que é a filosofia realista tomista, né? Há a fé. Por quê? Geralmente, quando os revolucionários vão tratar de religião, eles tratam como se fosse uma superstição. Não é algo racional. É um sentimento, é algo sentimental, não tem nada a ver com razão, e a religião é uma coisa de caipira, uma coisa supersticiosa, e a gente burra sério. Na Idade Média era todo... Isso. Esse pessoal aqui na Idade Média era todo mundo burro, ninguém tinha ciência, né? Era todo mundo inculto e todo mundo pessoal era católico. Mas na verdade, sabe que não é assim, a igreja sempre deixou bem claro, né? O que é a fé não é um sentimento, a fé é a adesão intelectual. A verdade é revelada por Deus, né? Por meio do magistério, que é a regra próxima da fé. E a fé, né, que é revelada para nós, não é um sentimento. A fé é algo que, apesar de escapar, por exemplo, à Trindade, a gente não podemos cumprir a Trindade plenamente. Mas é algo razoável, e o que nos é revelado e ensinado através do magistério é suficiente para que nós salvemos. Aí essa é a distinção, né? Ao subjetivismo e tudo mais. E fé e revelação para racionalismo. Tomismo, para dizer, sei lá. Lógico que tudo isso, né? A questão do Estado, que é sociedade civil, ia reverberar na moral, né? Que é a conduta dos indivíduos. Como nós tratamos no início? A sociedade maçônica, o mundo maçônico é o mundo para gozar os bens, para seguir as paixões. Então, a liberdade é o que vigora na questão moral, né? Tem um vídeo de Don Williamson que ele até faz uma piada sobre essa questão da religião maçônica, essa questão da concepção maçônica de religião, que é aquela coisa de sentir Deus. Sim, aí ele faz isso, é muito engraçado. Sim, ele, até hoje na igreja se diz por isso. É um princípio protestante, né? E a liberdade é o critério de tudo, né? Qual é o dogma do mundo moderno? Se me faz feliz e não faz mal a ninguém, que mal tem. Esse é o dogma, né? Se você te faz feliz, faça, né? Se te faz bem, né? Se te faz bem, então, sei lá, se faz bem fazer um aborto, né? Não quero. Se te faz feliz. Siga seu coração. Siga seu coração, é isso aí. Não, se te faz feliz, porque inclusive se você pensar na coisa do fitness, se você dizer assim, eu não quero malhar, ele vai dizer, tá bom, não vai dizer assim. Não você vai construir uma sociedade com base nisso, né? Enfim, é a noção falsa da liberdade, né? Não é liberdade isso, porque nós somos católicos e sabemos que a liberdade, como bem ensina o Papa Leão XIII,
é a faculdade de se mover no bem. Tem a Cívica Libertas, lembra? Eu recomendo que todo mundo leia, porque hoje em dia o que se ouve sobre liberdade são só absurdos. A liberdade é caminhar no bem. O que é liberdade? Grosseiramente simplificando aqui nessa papel. A faculdade de você definir os meios, de você escolher os meios para chegar ao bem. Ou seja, para você ser verdadeiramente livre, você deve saber que o que você quer é o bem. Se você está seguindo um bem falso, não é liberdade verdadeira. A própria razão natural diz isso através do Aristóteles. Exato, os padrões sabiam disso. A liberdade é em ordem ao bem. Se você quer seguir algo que é um bem falso, então não é verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é justamente seguir a lei de Deus, né? Aristóteles dizia que a polis só podia promover a felicidade. E a felicidade era o bem, a eudaimonia. Exatamente, porque sempre, quando você vê, inclusive há até alguns católicos com essa noção hoje em dia, de que onde tem mais lei é menos liberdade. A contraposição, lei e liberdade. Onde tem mais liberdade é menos lei, né? Porque a lei restringe a liberdade. Isso aí é um princípio totalmente maçônico, totalmente liberal. Porque, na verdade, se você tem uma lei boa, que orienta o indivíduo a chegar ao bem, a lei, na verdade, aperfeiçoa a liberdade. Por isso o decálogo, quem segue a lei de Deus, são os mais livres de todos, inclusive os que seguem os conselhos evangélicos, os religiosos, né, que fazem voto de obediência. São os mais livres de todos. A liberdade está aí no seu ápice. Por quê? Porque o sujeito se submete mais perfeitamente aos melhores meios para chegar ao céu. Então é o mais livre. Mas aí, eu estou tentando entender o seguinte: Cristo, ele nos libertou. Exatamente. Do Com a pecado, experiência da ele liberdade. nos libertou também das leis genevíticas. Eu Sim. queria dizer isso, também não é se mais lei é menos liberdade, também não é verdadeiro que mais lei é mais liberdade, porque senão o povo judeu pré-Cristo, o Velho Testamento, seriam mais livres do que os cristãos. Mas depende da qualidade das leis. Então, Aquelas leis eram leis Mas é isso que eu estou falando, não é livre, justamente essa questão de qualidade. É por isso que a verdadeira não é verdadeira a ideia, nem a ideia de que quanto mais lei, menos liberdade, nem de mais lei, mais liberdade. A primeira aparência, a primeiro princípio é assim: mais lei, mais liberdade não é algo necessariamente verdadeiro. Porque o que nós temos que ver é porque, por exemplo, no caso dos judeus, as leis que eram jugo para eles, né? Porque aí tem a questão de que os judeus não tinham a graça. Então não era uma lei carnal. Nós temos a lei espiritual, certo? A lei judaica tem toda aquela questão de que eles precisavam se separar da idolatria radicalmente. Várias separações radicais, né? E a lei de Cristo é diferente da lei dos judeus. E a lei que nós estamos aqui é justamente a lei de Cristo. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Não conhecereis a verdade com menos leis, necessariamente. Porque a tendência moderna é entendendo as leis como um jugo, né? Mas, na verdade, como nós vemos, por exemplo, o princípio da lei. Qual é o princípio da lei cristã? Amar a Deus sobre todas as coisas. Disso, de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, decorrem todas as leis que estão no decálogo e que chegam, enfim, a reger as leis do Estado. Por exemplo, não dá para dizer que vai fazer mal para nós seguir as leis contra a continência. E se a lei, de fato, aperfeiçoa a nossa chance de chegar ao fim, que nos é próprio, né? Que é chegar ao céu, então a lei vai nos aperfeiçoar a nossa liberdade, ou seja, vai ser um meio eficaz. Essa é a questão. De você entender que a lei, seguir a lei de Deus, é o meio mais eficaz. Lei de Deus, não leis. Por exemplo, a lei de Levítico é a lei de Deus, obviamente. Só que também é um contexto especial, porque é para preservar os judeus dos erros. Naquela época, naquele sentido, seguir a lei levítica era sim um meio de você aperfeiçoar a liberdade para chegar ao céu. Não é hoje, lógico, porque a lei judaica, o código, né, mosaico, não vigora mais entre nós. Óbvio. Existe uma teoria também. Hoje em dia não é mais. Antigamente era também verdade para os judeus. Só que com um contexto próprio, sem a graça, uma lei, servil, né? Enfim, é uma questão mais... Existe uma teoria também de que essas leis que foram incorporadas e tal, dos fariseus, de toque, lavar a mão e etc., que na verdade chegou a um ponto em que Deus não assistia mais os pontífices. A questão das seitas, né? Que haviam as seitas farisaicas, enfim, que haviam seitas que não era propriamente Deus ali agindo, ou que não era propriamente uma derivação da lei mosaica, mas que já era uma própria coisa esotérica e, enfim, que tinham alguns problemas. Para entender bem essa questão, não é uma questão fácil. Eu recomendo a encíclica de Leão XIII, porque ele faz várias distinções sobre liberdade de fato. Eu já li a Libertas. É muito interessante ler, reler, porque assim,
fundamentalismo. É uma questão realmente que suscita dificuldades, certo? E nós sabemos que, acima da liberdade, mal entendida, né, sobretudo, a questão da ordem, né, e a verdadeira paz, que é o que se fala muito hoje em dia, né? Não, tem que ter a paz no mundo. Aquela história toda da música de John Lennon e tudo mais. O que é a paz católica? A paz é a tranquilidade na ordem, né? É um dito de Santo Agostinho. E a ordem é disposições. A disposição correta dos meios em relação aos fins. Então, você ter ordem na sociedade é o ideal do católico. Né? Não ser liberdade. A ordem está acima da liberdade. E por último, né, que é muito claro, qual é o fim último da sociedade maçônica? É gozar os bens, ser feliz. A gente volta também para aquela questão que eu falei no início. Perseguir os bens como fim último, na verdade, torna os próprios bens desse mundo tormentosos para nós. E perseguir a vida eterna, tomando os bens terrenos um meio para esse fim, na verdade, torna a vida nesse mundo melhor ainda do que a vida no mundo liberal. Né? E que é a diferença marca mais radicalmente. Gozar os bens do maçom, do liberal, do mundo de hoje, e a vida eterna do católico. Certo? Uma coisa bem reduzida para a gente ter esses princípios em mente. Agora, já chegando ao final, né? Apenas algumas reflexões sobre o mundo moderno e maçonaria. O mundo moderno, como eu já tratei brevemente aqui, é o mundo advindo da ordem social, uma ordem política, que nasceu da Renascença, da Reforma e da Revolução Francesa, certo? E esse mundo é essencialmente, e mais propriamente, podemos dizer, produto da Revolução. Certo? Da Revolução, com A maiúsculo, como eu falei antes. E podemos concluir isso de 3 modos. Primeiro, da história e da sucessão dos fatos. Né? Sobretudo, se nós pegamos a história sob o ponto de vista dos romanos pontífices. Se você lê encíclicas de São Pio X, de Pio IX, de Leão XIII, você vai ver sempre marcadíssima essa noção de que antes tinha uma ordem cristã, agora temos ordem revolucionária. Isso aí é algo que não se disputa, entende? E temos aquela questão de, desde a Renascença, a cristandade vem sendo destruída. E primeiro a Revolução Protestante, com a Reforma, né? Protestante, mal chamada Reforma, e as sucessivas revoluções, né? A Francesa, as guerras napoleônicas, as revoluções do século XIX, além também, é bom fazer uma nota aqui, aos frutos das guerras mundiais do século XX. Porque o que a gente teve de fruto da Primeira Guerra Mundial, por exemplo? A destruição do último Império Católico do mundo. A Segunda Guerra, espalhar a democracia liberal para todos os países, né? Que foi o que aconteceu. Enfim, também fenômenos mais complexos. E o mundo inteiro abandonou o que se chama, muitas vezes, de antigo regime, né? Que era a ordem católica do mundo, em que os estados eram católicos e geralmente eram monárquicos, né? E com princípios oriundos da Revelação. Como dizia Leão XIII novamente, a época em que o evangelho parava sobre as nações. Ele fala na imortalidade isso. Isso já era um pouco no absolutismo corrompido, né? Então é isso. Os reis se arrogavam de muitos poderes, queriam nomear bispos ou reprimir. Sobretudo na Renascença começou a surgir esse problema do absolutismo. Mas é um pouco mais complexo, porque, enfim, faz-se propaganda do absolutismo, às vezes um pouco exagerada, apesar de sim, era problemático em muitos aspectos. Mas, por exemplo, Portugal, durante muito tempo, acho que até o início do século XX, Portugal conservou um Estado plenamente sim, plenamente católico. Inclusive, os últimos estadistas católicos, que podemos tomar aqui, Salazar, em Portugal, e Franco, foram honrados enormemente pela igreja, por incríveis insígnias, ordens, enfim. Dona Maria I ficou, um dos motivos que ela coloca foi ela ver a Revolução Francesa acontecer. Né? Exatamente. O mais interessante é pensar que não só um sinal de catolicismo como deles é que, apesar de serem governantes, entre aspas, fascistas, né? Classicamente se pode dizer que sim, fascistas, mas eles se mantiveram em Espanha e Portugal fora das duas guerras. Exato, exatamente. A verdadeira paz. Podemos ver também pelos frutos práticos, né? Como isso, por exemplo. Enfim, continuando. Hoje em dia os estados não são mais católicos, né? Evidentemente. A ordem liberal é como que universal, todos os países seguem a ONU, enfim. A ONU é um grande símbolo maçônico mundial, né? Porque ali a própria Declaração dos Direitos do Homem foi condenada, né? Solenemente também, salvo engano, o Papa Pio VII condenou. Inclusive é um documento muito interessante. Salvo raras e relativas exceções, todos os países são regidos por constituições liberais, né? Soberania popular, como eu falei, e que promulgam estados laicos, são frutos de declarações de direitos dos homens,
E reinam os princípios da soberania popular, liberdade religiosa, liberdade de imprensa também, que é bem problemático, enfim. Erros que foram condenados pelo magistério hoje são princípios da sociedade, certo? Segundo motivo, das próprias declarações dos chefes da maçonaria. Sobretudo se a gente for levar em conta o documento da alta venda, né? Porque, por exemplo, esses documentos, eles exprimem qual era a finalidade que eles tinham, né, na sua ação subversiva. E quando nós comparamos o que eles almejavam com o que é hoje, eu vou ler aqui um exemplo brevemente, não vou alongar muito mais. Uma parte documental aqui, que é realmente até um pouco forte que ele diz. Então, primeiro ele está falando de, aqui é do documento da alta venda, apreendido pelo Vaticano, de falar de deve-se derrubar a monarquia depois de derrubar a religião. E ele diz que não se deve ficar matando os cristãos, porque, vamos ler aqui, abre aspas, o catolicismo não tem mais medo de um estilete bem afiado do que a monarquia. Mas essas duas bases da ordem social, monarquia e catolicismo, ele mesmo confessa, isso aqui é um altíssimo grau de maçonaria, certo? A gente está tratando aqui. Mas essas duas bases da ordem social podem desmoronar sob a corrupção. Jamais nos cansemos de corromper. Tertuliano dizia com razão que o sangue dos mártires faz nascer cristãos. Está decidido nos nossos conselhos que não queremos mais cristãos. Não façamos, pois, mártires, mas popularizemos o vício nas multidões. Que elas o respirem pelos 5 sentidos. Que elas se saturem dele, e essa terra que o aretino semeou estará sempre disposta a receber ensinamentos lúbricos. Ou seja, ele diz, é curiosa essa expressão, né? Que respirem os vícios pelos 5 sentidos. Hoje em dia é isso que a gente tem. Olhem as músicas, olhem a televisão, enfim, tudo está impregnado de vício, né? É imperativo admitir isso. Afastai o padre do trabalho, do altar e da virtude. Procurai sutilmente ocupar seus pensamentos e suas horas com outras coisas. Tornai-o ocioso, comilão e patriota. Ele se tornará ambicioso, intrigante e perverso. Assim tereis cumprido vossa tarefa 1000 vezes melhor do que se tivesse botado a ponta dos vossos estiletes nos ossos de alguns pobres miseráveis. Não desejo, e vós também não, na verdade, amigo Núbios, que é o cara que recebe a carta, dedicar minha vida aos conspiradores para me arrastar nos hábitos inveterados. E o que ele termina aqui? Muito interessante. Essas são declarações assim, uma confissão maçônica de fato. Empreendemos a corrupção em grande escala. A corrupção do povo pelo clero e do clero por nós. A corrupção que deve nos levar um dia a pôr a igreja no túmulo. Ou seja, ele está declarando que ele quer destruir a igreja. Ouvi ultimamente um dos nossos amigos rir de uma maneira filosófica acerca dos nossos projetos e dizer: para abater o catolicismo é preciso começar por suprimir a mulher. A palavra é verdadeira. Mas posto que não podemos suprimir a mulher, corrompamos-la com a igreja. Corruptio optimi pessima. Aí ele diz, olha que frase: o objetivo é suficientemente belo, destruir a igreja, destruir a ordem, destruir a mulher, para atentar homens como nós. Não nos afastemos dele em razão de algumas miseráveis satisfações de vingança pessoal. O melhor punhal para ferir a igreja no coração é a corrupção. Ao trabalho, pois, até o fim. Vê homens profundamente empedernidos em destruir a religião, né? Porque, inclusive, assim, o maior pretexto, o maior ponto do liberário que eles usam para dizer: a gente fez isso porque a igreja é muito corrupta. Exato. Então, você, na verdade, assim, você cria, eles queriam mais era criar um pretexto para o qual poderiam se entrar no poder. Porque eles dizem, tipo assim, eu já tive pessoas assim, parentes muito mais velhos, dizendo: não, a monarquia tinha que acabar, porque, veja, eles viviam muito ricos e todo mundo na miséria, e eles só viviam ricos, naquele luxo todo, não sei o quê. E a igreja também, os padres tudo gordo, tudo não sei o quê. Enfim, que são muitas mentiras históricas, né? Muitas vezes. Eles usam muito assim essa ideia de como se hoje não fosse a mesma coisa. Mudou a ordem, mas você não tem mais um monte de gente pobre, umas mandantes no mundo rico. Como nós pegamos os frutos do mundo revolucionário, né? Nunca existiu na Idade Média uma revolução que matasse tanta gente como uma Revolução Russa, como uma Revolução Francesa, como
Nunca se ouve. O bispo Dom Williamson, ele faz uma brincadeira engraçada. Que ele fala que na Idade Média as guerras eram quase como umas brincadeiras, né? O cara chegava lá com toda aquela roupa bonita. Né? As guerras assim, dia de santo não tinha guerra, parava, né? Às vezes parava a guerra do nada. E não era como hoje, né? Como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial morreram milhões de pessoas. Ao ponto, era uma coisa de tão magnitude que dizem que... Parece que o Papa São Pio X, logo que soube da Primeira Guerra Mundial, caiu doente. O filme dele, você viu o filme dele? Não. O filme que fizeram em 1953 sobre ele mostra que... Mostra justamente isso, né? Que ele foi adoecendo e o sobrinho dele foi visitar o sobrinho dele. Que era padre, sim. E aí o sobrinho dele registrou, parece. Então, eu li isso no livro do Cardeal Merry Delval, que ele diz exatamente isso. Ele disse também que, antes de tudo, que o Papa São Pio X profetizou a Primeira Guerra. Que ele disse que ia acontecer e tal. No máximo vai durar isso aí até tal ano. Ele andava agonizando pelos corredores do Vaticano. Ele andava chorando e agonizando. Sim, ele ficou muito triste. Enfim. Primeiro, a própria história. Segundo, o que os maçons mesmos dizem. Né? O que ele diz aqui é o que ocorre hoje em dia, infelizmente. E há inúmeras outras declarações. Né? E terceiro, a própria experiência de cada um de nós católicos. Que nós que conhecemos, de fato, temos instrução religiosa. E conhecemos como é que funciona o mundo. Conhecemos quais são as máximas do mundo. E observamos de forma realista, por exemplo. É triste, né? A gente vê, por exemplo... Bom, acredito que a maioria daqui não tenha famílias que todas as pessoas são católicas e seguem os preceitos. Eu sei como é, enfim. E isso aí acaba que é quase como que a regra, né? Na verdade é a regra do mundo, não dá pra dizer de outro modo. Mesmo em um país como o Brasil, um país católico, de origem católica. O Brasil acabou. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Há apenas graus, certo? E as pessoas já não vivem da moral católica e o que a gente vê hoje como regra moral é na verdade a regra maçônica. Porém, isso não deve nos desesperar também, tampouco. Então, já concluindo, cadê Yuri? Agora as considerações finais agora aqui, já deve estar todo mundo cansado de me ouvir aqui. Aí a gente, no final, vê tudo isso que eu disse, né? Uma coisa toda negativa, toda pessimista. E a gente pode chegar a pensar, será que... Obrigado. Será que os maçons venceram, né? Será que eles ganharam? Acabou, porque no Estado católico não tem mais. A igreja tem esse problema, apesar da igreja persistir. Não, na verdade, nós devemos observar tudo o que nos acontece sob o ângulo espiritual. Certo? Por isso eu trouxe aqui a ideia de ler para vocês o Salmo 2º, não sei se vocês conhecem, mas o Salmo 2º, inclusive até em seminários católicos tradicionais, é lido no curso de teologia. Porque esse Salmo 2º é como o Salmo sobre o mundo moderno, é muito interessante. Então eu vou ler basicamente para vocês, essa aqui é a Bíblia do Padre Marcos Soares. Apesar do Salmo serem dos textos maçoréticos. Enfim. O Salmo 2º começa assim, prestem bastante atenção. Por qual razão se amotinam as nações e os povos maquinam planos vãos? Os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor e contra o seu Messias. Ou seja, o mundo se levantando contra Deus. Né? Existe uma ordem católica e os príncipes, os monarcas, sim, o povo mesmo, destruiu isso, combateu a lei divina. Quebremos, disseram, as suas cadeias, as suas correntes, né? Como se quebrassem as suas leis. E sacudamos de nós os seus laços. Ou seja, o mundo moderno é basicamente isso. O homem revoltado contra a ordem de Deus, contra a lei de Deus. O não servem, que é o princípio do protestantismo, do liberalismo, da maçonaria. Aquele que... Oi? Aí, como prossegue o Salmo? Aquele que habita nos céus ri-se, e o Senhor zomba deles. Ou seja, o Senhor zomba dos que tentam atentar contra ele, contra todos esses, contra os maçons, contra os protestantes, contra os liberais. Ele lhes fala então a sua ira e os aterroriza no seu furor. Abre aspas. Eu, porém, constituí o meu rei sobre Sião, um monte santo. Promulgarei o decreto do Senhor. O Senhor disse-me, tu és meu filho, eu gerei-te hoje. Também é um salmo messiânico. Pede-me e eu te darei as nações em herança
e em teu domínio as extremidades da terra. Está falando do reinado de Nosso Senhor. Tu as governarás com vara de ferro e quebrá-la-ás com vaso de oleiro. E agora, ó reis, atendei. Instruí-vos, vós que governais a terra. Servi ao Senhor com temor e louvai-o com alegria, com tremor. Prestai-lhe vassalagem, como a um rei, certo? Prestai-lhe vassalagem para que não se ire e não apareçais fora do caminho da justiça. Quando daqui o povo se incendiar a sua indignação, bem-aventurados todos que se acolhem a ele. Porque isso aqui é uma profecia da parousia também, na verdade, né? Ou seja, ele anuncia, é profetizado no segundo salmo que as nações vão se amotinar contra o Nosso Senhor, porém que ele ri deles. Nada disso, toda essa ordem que nos parece que venceu, que é a ordem liberal, a ONU, Estados Unidos, China, nada disso é nada perante Deus. Deus ri deles, Deus nasceu ri deles. E ele constituiu Nosso Senhor como rei de tudo. E não há como fugir disso. Não dá para fugir nem nessa vida nem na outra. Porque mesmo que pareça que eles estão ganhando, nós sabemos que no fim a ordem católica vai prevalecer. Porque, inclusive, na conjuração de cristã há isso, né? Há várias profecias de santos, inclusive, sobre tudo que vem acontecendo, sobre a Revolução Francesa, sobre a ordem nova do mundo. E, no geral, o que as profecias dizem é que haverá uma restauração com um Papa Santo, com um Monarca Santo, que vai restaurar a ordem das coisas antes da vida do Anticristo. Porém, a gente está no campo da profecia e eu não sou especialista nisso, mas é interessante saber. E, bom, é isso, né? Como reflexão também é importante a gente ter sempre presente na nossa alma que, apesar de ser difícil, de ser quase heróico, viver sendo católico no mundo maçônico, né? Como nós sabemos. Deus quis que nós estivéssemos vivos agora, nesse momento e nessas circunstâncias. Então, que somos nós, né? Há um dito que diz que a substância da santidade é a conformidade com a vontade de Deus. Então, conformemos-nos com nossa situação e tentamos ser o mais santos possíveis, né, nesse contexto. E não devemos capitular também, porque tiveram seitas, podemos dizer, como dos católicos liberais ou modernistas, que queriam, vamos diminuir um pouco a doutrina para se conformar com o mundo. Não se deve fazer isso. Devemos fazer como São Pio X. Não devemos capitular nossos princípios, certo? E temos sempre em mente as palavras do Papa Pio IX nos seus sílabos, que nós não podemos transigir com a sociedade moderna, com o liberalismo. Né? E a vida espiritual deve ser nossa base. Não adianta nada disso, não adianta saber nada disso se a gente não rezar todos os dias, se a gente não frequentar os sacramentos, né? Se a gente não frequentar Santa Missa sempre que possível, né? Confissão sempre que possível, de preferência semanalmente ou mensalmente. E a vida espiritual deve ser a nossa base, né? A doutrina não subsiste, não vai subsistir em nós, a fé não vai se manter em nós, sem a nossa colaboração da nossa parte, que é rezar, que é pedir as graças. Até porque a fé é a graça de Deus, não é o nosso mérito. Se nós estamos com um presente grande, que é contemplar a verdade de Deus, que é tão elevada, que é tão espiritual, que até espanta, no mundo que as coisas são tão carnais, são tão abomináveis, não é porque nós somos melhores do que as outras pessoas, é porque Deus nos privilegiou com isso. Então nós devemos fazer por merecer. Ele nos será cobrado bem mais também, certo? E agora, falar um pouco sobre os santos. O Papa São Pio X disse que o santo, né, na verdade a santa mais apropriada para o mundo moderno é Santa Teresinha do Menino Jesus. Por quê? Porque a espiritualidade de Santa Teresinha é voltada totalmente ao essencial. Num mundo que é muito difícil ser católico, ela volta ao essencial de tudo, da santidade, né? Da simplicidade evangélica. Né? E é muito própria para o mundo anticristão. São Pio X disse isso, que Santa Teresinha é mais apropriada para o mundo moderno. E o próprio Santo Tomás de Aquino, que também foi muito recomendado por São Pio X, também é um santo que devemos sempre olhar nesse mundo moderno, porque ele sempre se destacou por enxergar todas as coisas sobre os princípios da religião cristã, né, sobre os princípios católicos. Tanto que nós temos o monumento da sabedoria, que é a Suma Teológica São Tomás de Aquino. E por fim, o próprio São Pio X, que é também outro modelo para nós nesse mundo. Por quê? Porque São Pio X, apesar dele não ter sido o Papa que escreveu mais encíclicas, talvez, que demonstrou tantos documentos assim, ele era o Papa que, sem dúvida, no século XX, maior demonstrou uma coerência entre a fé e a ação. Porque São Pio X foi o Papa
mais enérgico em todos os aspectos da igreja, no sentido de condenar os erros, e não só condenar os erros, como perseguir, entre aspas, os que o seguiam. Ele excomungava, ele afastava, lógico, com misericórdia, lógico, com um tenor, uma ternura própria do Cristo, mas ele realmente tomava as medidas necessárias e, além disso, ele também tomava as medidas administrativas. Ele criou o Código de Direito Canônico, ele reformou a música litúrgica, enfim, a obra dele totalmente coerente, em nenhum momento ele captura nenhum aspecto, certo? Então nós temos esses 3 horizontes para nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, com a sua espiritualidade essencial, São Tomás de Aquino, dos estudos, né, que é tão necessário hoje, e São Pio X, na coerência em princípio e ação, que é uma coisa bem interessante, né? Se todo católico fosse perfeitamente coerente com tudo que ele segue, com todos os princípios religiosos, com todos os princípios morais, todo mundo seria santo. Mas a gente sabe que não é assim. Nós não somos coerentes com nossos princípios e nossa vida prática. Por isso nós não somos santos. Mesma coisa dos maçons também. Se todo maçom, né, todo maçom de fato, que tem consciência de tudo, fosse coerente com seus princípios, a gente teria um inferno na Terra já. Tivemos aí a história para comprovar que as coisas são mais complexas, né? Pois bem, a conclusão é que não devemos deixar contaminar, nem na prática, nem em princípio, né? Mas o princípio deve ser bem claro, que o princípio também é dilapidado hoje e que a verdade não muda. A verdade não muda. Como disse o presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, Deus não morre. Apesar de parecer que eles venceram, Deus não morre. Deus está aí. É o mesmo Deus da encarnação, o mesmo Deus do Concílio de Trento, o mesmo Deus, enfim, de sempre, né? Que é eterno, né? E uno e trino. E estamos nesse mundo para merecer o céu, não para gozar dos prazeres, né? Sempre bom relembrar. E que devemos estar no mundo, mas não sermos no mundo, como diz o Evangelho de São João, né? E não esquecendo de estudar sempre que possível para extirpar o que resta em nós de princípio maçônico liberal, né? E sermos os melhores católicos que pudermos ser. E claro, para finalizar, rezar todos os dias o Santo Rosário, porque, por favor, né? É o mínimo. Vamos rezar a Ave Maria para terminar, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Tomás de Aquino, São Pio X, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aí, desculpa a duração. Agradecer em nome do Instituto mais uma vez por ter aceitado o convite, né? E futuramente, se quiser, todo sábado, né? Brincadeira. Aí você... Brincadeira, mas é isso, a gente